dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Paty. Sejam bem-vindos a mais um Blimecast, o podcast do Blime, site que fala tudo sobre o mundo do boys love e do yaoi. E o tema de hoje é pra falar sobre a influência do BL na Shonen Jump e vice-versa. Quem tá aqui comigo hoje pra conversar é a parte da equipe do Blime. Por favor, se apresentem. Pode começar pela Cristiaco. Oi, gente, é Cristiaco aqui. Acho que faz até um tempo que eu não gravo o Blimecast, então é bom estar de volta depois de tanto tempo. Não, que isso, a gente sente sua falta, sempre muito divertido ter você também. E agora a Keiko, que já é figurinha carimbada também. Oi pessoal, Keiko Maxwell aqui, colaboradora do Blime. Dessa vez eu juro que eu vou tentar falar menos, porque acho que ninguém mais aguenta. Não, que isso, eu reclamei, falei que ia cronometrar o tempo de fala dela, mas tá tudo bem, não vou fazer isso. E por último, mas não menos importante, Yane pode se apresentar. Oi gente, aqui é a Yane, eu sou redatora, tradutora, todos os horas um pouco no Blime. Por mais que a Keiko tenha dito que ia se controlar, eu espero ouvir muito de todo mundo de um tema que eu tava querendo falar há muito tempo. Sim, a pauta de hoje foi ideia da Yane pra falar aqui no Blimecast, porque é até meio engraçado do porquê num podcast sobre BL, sobre mangá gay, está aqui parando pra falar da Jump. Mas a verdade é que a Shonen Jump é muito importante na história do BL, por incrível que pareça pra quem não conhece. Inclusive, hoje a gente vai falar de um lado da origem do BL, porque pra quem já ouviu o Blimecast anteriores, já participou da BlimeCon e sabe como funciona a história do Boys Love. Teve a parte que começou na origem do Shonen Ai, da revista da Junê, nas revistas Soul dos anos 70. E teve o lado das fanzines, dos eventos de fãs, da shippagem generalizada de obras, que começou na cena independente e deu origem ao termo yaoi, que é popular até hoje, se popularizou no ocidente. Pra muita gente até hoje, BL e yaoi são a mesma coisa, falam só de yaoi inclusive, e a gente vai focar mais no lado das fanzines hoje, mas só pra deixar claro, pra não esquecer que tem todo um lado comercial, que não vai ser o foco de hoje. Bem, pra começar, o básico, pra quem chegou aqui, mora debaixo de uma pedra, sabe quem está falando. Uma introdução muito rápida da Shonen Jump. O que é a Shonen Jump? É a revista de mangá mais popular do Japão atualmente, que publica os mangás shonens para a demografia de jovens e meninos, mas por ser a revista mais popular do Japão, claramente é lida por todos os públicos, incluindo fujoshis. A gente, também lê a revista e se diverte. E antes de começar e entrar nas eras de expressão mais bonitinha, qual você diria que foi a obra da Shonen Jump que te jogou no fandom de BL, no fandom de shippagem? Não é a primeira obra, a obra que te jogou nesse buraco. Cara, inclusive eu acho que eu tinha até esquecido dele até agora, que você me lembrou dele, que o meu foi Prince of Tennis. É muito engraçado parar pra pensar sobre isso, porque assim, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje, que eu não sei se é bom ou ruim, mas foi Prince of Tennis. E é muito engraçado, porque realmente, eu acho que antes mesmo de começar a ler os mangás, eu acho que hoje em dia é mais comum, mas antes mesmo de começar a ler mangás originais de BL, eu era full fujoshi de ler doujinshi, sabe? Uhum. Naquela época que, sei lá, você só achava uns doujinshi muito ruins nos confins da internet. Uhum. Eu meio que indo pelo caminho da Cris aí, não foi Prince of Tennis, mas quem me jogou nesse buraco, literalmente, foi o Yu Hakusho, não à toa, né, Keiko? Sou com orgulho, eu falo que sou do time Riei Kurama, ali foi batizada pelos dois, com muitas fanfics do finado site da Lala-chans, aí quem é lá da década do começo da década de 90 vai saber do que eu estou falando. E é isso, quem me jogou nesse buraco de BL foi o Yu Hakusho, uma série Shonen Jump ali na mais raça possível. No meu caso, eu não lembro se eu li tanto doujin, fanfic, mas assim, tipo como a Cris falou, se ela não seria quem ela é hoje por causa de Prince of Tennis, no meu caso foi de Cavaleiro do Zodíaco mesmo. Então foi tipo, eu não fui... Porque assim, na época que eu li Cavaleiro do Zodíaco eu era muito jovenzinha e aí eu assisti o anime. Na época que passava no Cartoon ainda, não era nem na Manchete. Depois de ter passado na Manchete, eu fui comprar o mangá quando saiu pela Conrad aqui primeiro. Inclusive, na época da escola eu conheci meu atual marido na escola por causa do mangá de Cavaleiro do Zodíaco. Então muita coisa da minha vida tem a ver com esse mangá, mesmo hoje em dia
não ligando tanto, mas é muito, tipo, foi o que me iniciou, vamos dizer assim, na vida. E aí, tipo, o que me iniciou mais do fandom de BL depois não tem tanto a ver com a Jump, mas foi basicamente o Cavaleiro do Zodíaco mesmo. Comigo, eu acho que é só pra fechar essa parte, comigo foi um pouco engraçado, porque eu comecei no BL por obras, tipo, BL mesmo. Tipo, fui ver Tsukisho. Eu shippava coisas, mas shippar coisa da Jump eu demorei um pouquinho, porque eu entrei em fandom de banda. Eu shippava Toei Yukito, que é Shoujo. Então acho que a primeira obra da Jump que eu fiquei louca, tipo, de sentar pra ler doujinshi, ler fanfic, de querer saber tudo que tinha, foi Katekyo Ritmo Reborn. Porque na época de Naruto, One Piece e Bleach, eu escolhi essa obra aqui. Nossa senhora. Porque tantas opções, ela foi pra outra, né? Porque era a única que tinha fim. Era a única que tinha fim. Eu falei, vou pegar... Tem 300 episódios e acabou. Vou nessa aqui. Tem apenas 300 episódios. Aí foi o que eu fiz e eu acabei com a minha vida. Eu acho engraçado porque, assim, hoje em dia é muito comum, a gente tava falando antes em off que, tipo, hoje em dia tem One Piece, tem Naruto, tudo disponível na Netflix, na Crunchyroll, mas, tipo, na época que eu comecei a ler mangá e ativamente ir atrás das coisas, não tinha essas coisas oficialmente aqui. Eu acho que o mangá de Naruto só saiu aqui em 2007, 2008, então eu fui muito pelos outros lados antes de ler Naruto, dar uma olhada em One Piece, etc, etc, sabe? Eu era muito de saber a existência, mas eu tinha muita preguiça de ir atrás justamente porque não era fácil ir atrás, sabe? Pô, vou gastar a minha internet que não é lá muito boa pra ficar baixando episódio, ou eu vou ter que comprar DVD pirata em evento, e vai ser tipo 50 DVD porque o negócio é gigante, aí eu ficava com muita preguiça de ir atrás. Agora, indo pra questão, a gente já falou de como a gente chegou nesse buraco da Jump, mas a gente quer falar agora também por que a gente diz que a Jump foi muito influente nas origens do BL, nesse caso do yaoi per se. É porque, pra quem não conhece, yaoi é um acrônimo. Eu sempre esqueço o acrônimo. Você lembra o acrônimo, Cris? É Yamanashi, Ochinashi e Minashi. É tipo sem clímax, sem final e sem sentido, assim. É porque é bem complexo, assim. Tem toda uma história por trás de que era meio que uma rebeldia dos autores amadores em relação aos autores profissionais. Mas, enfim, bem resumidamente, a gente pode dizer que basicamente só falava que as obras de yaoi, que não necessariamente naquela época significavam só coisa com chip gay, mas era pra falar que era, tipo assim, era umas histórias sem pé na cabeça que as pessoas desenhavam o que elas queriam, entendeu? Não precisava ter uma historinha legal ou profunda ou com grande moral da história no final. Às vezes era só uma putariazinha ali com os personagens favoritos delas, entendeu? Não, só comentar que eu acho engraçado que isso a gente pode ver até hoje em dia, quando você compra um doujin, etc. Tipo, a Cris, eu acho que se ela... Na verdade, qualquer pessoa que se vê doujin, a Cris pode me corrigir, obviamente, porque ela sabe mais japonês que eu, mas, tipo, sempre tem um alerta, um disclaimer no começo do doujin, que é, tipo, é uma coisa, tipo, só leia se você tá bem, se você não se importa com nenhuma dessas coisas, sabe? E eu vejo isso muito como uma continuação dessas coisas, tipo, meio que desconsideram as coisas aí que aconteceu na história oficial, tem isso, vai ter aquilo e tal, mas se você tá bem com tudo isso, de boas, vai, abre aí o livro e tal. Eu vou falar que eu acho que o espírito que resolveu isso pra mim foi um doujinshi de Reborn que eu nunca esqueci, que era um doujinshi do Jin e do Hibari, e nesse doujinshi botava o Jin e o Hibari no timeline original do anime, e apareciam eles mesmos 10 anos no futuro. Aí ficavam os 4 numa cena, porque em Reborn tem um arco que se passa no futuro, uma longa história. E aí tá os 4 personagens conversando, aí um deles se pergunta, o que tá acontecendo? Quem são vocês? Vocês são eu? O que aconteceu? Aí um deles responde, é doujinshi, pode tudo, dane-se. E eu acho que é meio que essa vibe. É bem Total isso. quebra da quarta parede, né? Mas eu acho que é exatamente porque normalmente doujinshi você compra exatamente o que você quer, né? Então eu acho que... E também não custa tão barato assim, porque na verdade eles custam bem mais caro que você comprar um mangá normal. Até porque é uma produção amadora, né? Então a pessoa gastou mais dinheiro ali pra fazer. Mas eles normalmente deixam muito explícito, assim, qual é o casal, qual é a posição deles, que tipo de história, sabe? Não, nesse aqui, todas aquelas coisas ruins do mangá nunca aconteceram e todo mundo fica feliz. Então, ou essa história é muito triste e então, se você quer ler alguma coisa feliz, não veja, sabe? Então, normalmente tem realmente esse avisozinho no começo. Sim. Mas aí, voltando pra história, nessa questão dos doujins e yaoi que eram todos feitos sem significado, no meio dessas histórias tinha muita shippagem de personagens da Shonen Jump. A história, o primeiro mangá, que eu acho que foi uma grande influência no cenário independente, ao ponto de que a palavra yaoi ficou associada a esse tipo de doujinshi,
foi Capitã Tsubasa, super campeões aqui no Brasil, que teve uma palestra muito interessante da Kirsten na BlamiCon, que numa edição anterior que ela comentou de que no início Capitã Tsubasa não era tão popular assim com as fãs mulheres, era só mais um mangá de esporte. Mas quando os personagens ficaram mais velhos, e aí as interações entre eles começaram a ficar mais interessantes, todo um background, quem se conhecia, quem era amigo de infância e quem não era, isso começou a chamar a atenção das fãs. Aí o pessoal começou a shippar esses personagens nesse contexto. E eu já vi uma conversa dela, não foi nesse painel, foi um podcast dela que eu vi uma vez, que ela falou que a shippagem era tanta coisa de super campeões, que a Oi quase virou sinônimo de super campeões. Não de ship game, mas de super campeões em específico, porque eles dominavam o cenário absurdamente. Caraca, E aí surge coisas tipo Zetsuai. Zetsuai, que é um mangá BL bem famoso nos anos 90. Todo mundo sabe que é um doujinshi de Capitã Tsubasa, que a autora só mudou uma coisinha ali, trocou o nome de personagem e publicou, sabe? Mas o Super Campeões não foi a única obra que afetou bastante nessa época. Aí tivemos mais 2 obras que são emblemáticas dos anos 80, que é o que a gente meio que é simbolizar, a gente vai separar em décadas, porque a Shonen Jump tá em pé aí desde a década de 70, 60, então, tipo, saiu muita coisa na revista desde que ela surgiu, então a gente vai focar nas obras mais emblemáticas, e nos anos 80 dá pra fechar em Capitã Tsubasa, que eu já mencionei, e as outras obras que foram muito famosas, imagino que o pessoal da velha guarda, ou gente que já é fã mais antiga de anime, vai reconhecer, que é Samurai Warriors, ou Ronin Warriors, como é no título japonês, e Cavaleiro Zodíaco, que foram muito emblemáticos no fandom, no surgimento do yaoi, porque eram extremamente populares, que tinha uma caralhada de chip. A Clamp fazia doujin de cavaleiros, que a Clamp é um grupo que surgiu há bastante tempo, antes de entrar oficialmente como autores de mangá. E são tão emblemáticos que um dos termos básicos do BL, que é o CMU, que é o ativo e o passivo, que a gente usa até hoje para designar a questão da ordem bonitinha de o nome do ativo vem na frente do nome do passivo, tudo bonitinho. Todas essas regras que a gente usa hoje no fandom vieram dos fãs dessas obras, fazendo na década de 80 do negócio surgimento ali. E não é surpresa pra ninguém se você viu o Cavaleiro, não é surpresa pra ninguém. Se você quiser saber mais, escuta o Blamecast sobre o Cavaleiro Zodíaco, onde eu, a Keiko e a Deb falam pra caralho de Cavaleiros. Então não é surpresa pra ninguém. Quer comentar algo, Keiko? Eu acho que dessa época dos anos 80, né, que foram séries assim que... Vamos ser honesta, né? Tipo, você tem aqui 3, a gente só tá trazendo 3 grandes séries, né? Mas Capitã Tsubasa, Samurai Wars, que no Brasil também fica conhecido como Samurai Troopers, se eu tô bem lembrada. O título brasileiro era esse. E Cavaleiros do Zodíaco, né? Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco, que são séries que, você tem ali, sei lá, quantos personagens masculinos retratados como os principais, e apenas eles. Basicamente não existem mulheres nesse universo, né? Então, é muito interessante você analisar como ali você já tem um prato muito cheio exatamente para essa análise das fujoshis, né? Que vê assim, mas tem ali uma pegada, tem uma relação entre os personagens aqui que dá para você puxar uma amizade de infância, uma coisa de inimigos ali que pode desenvolver uma coisa mais profunda, né? Então, assim, essas 3 séries têm muitas essas características que abrem esses pratos de criação mesmo, né? Uhum. E eu não vou entrar nada não vou me aprofundar sobre Cavaleiros, como a Paty já falou, vai escutar lá o nosso outro capítulo, que tem muita coisa que a gente falou lá. Mas falando um pouquinho sobre Capitã Tsubasa, você tem ali, né, basicamente não sei quantos N times de jogadores de futebol, é um mangá focado em futebol, e tem ali umas rixas muito gostosas de se acompanhar entre os personagens, né? Então eu vejo muito por isso, assim, era um campo muito fértil pra imaginação. Samurai Warriors, por sua vez, apesar de você ter uma quantidade um pouco mais reduzida de personagens, você também tinha só personagens masculinos como os principais. E a interação entre eles ali com o objetivo de salvar o mundo, né? Então você também consegue criar umas coisas ali muito gostosinhas entre eles. E é esse o barco que a maioria das fujoshis, na hora que vai fazer os doujins, acaba se pegando ou não, né? Muitas ali também, tem muitas histórias dessas 3 séries que acaba viajando, acaba não sendo nada parecida com o cânone das séries, enfim. Mas essa coisa do brincar, então... É muito interessante analisar como ali logo no comecinho que a Jump se torna ali um buraquinho para um pequeno paraíso para os olhos fujoshis, essa presença, histórias com personagens, né, principais masculinos, porque era o público que eles queriam atingir, com possibilidades de criação em cima. Sim, e aí entra muito numa coisa que a gente comenta, que a gente fica falando muito no Blime, por aí na internet, que essa shippagem surge muito porque um dos lemas da Jump basicamente é amizade, trabalho em equipe,
E temos um longo histórico de que obras masculinas voltadas para o masculino não costumam fazer boas personagens femininas. Se elas existem de pouco destaque, ou não aparecem muito na série, ou são mal escritas mesmo, sabe? Você não tem carinho por elas, elas não vão muito além de fanservice pros fãs. E os relacionamentos que realmente importam nessas séries é entre os personagens masculinos. Pô, Cavaleiros, o quanto um se mata pelo outro, vai dar vida pelo outro, carrega o cara nas minhas costas todas 12 cadas porque eu me importo com ele. E é divertido ver as relações entre eles se você querer brincar com isso. Sim, eu acho que é exatamente isso, assim, nesse quesito de... Ele é um solo fértil, porque eu acho que, no fim das contas, a única coisa que precisava era alguém falar, nossa, mas eles são bem gays, né? E aí todo mundo se olhar e falar, realmente? Realmente. É, porque eu acho que é como vocês disseram, sabe? Eu acho que talvez pros homens... Naquela época eles nunca iriam imaginar isso, porque, assim, faz muito sentido dentro desse universo da Shonen Jump, porque tem isso, eles têm que superar coisas, né, seja, sei lá, partidas de futebol ou realmente salvar o mundo, e normalmente tudo isso tem que ser feito em equipe, com seus amigos, e aí isso, o que vai fazer com que eles cresçam é essa conexão entre os personagens, né? Sim. Tudo no final das contas meio que entra disso, da relação interpessoal entre eles. E aí, assim, eu acho que principalmente nessa época, realmente nessa época eu digo, anos 80 e tal, os caras não davam importância para as mulheres, elas provavelmente eram bem vistas como personagens meio paisagem ali. Principalmente em coisas que na vida real também já não envolve mulheres, tipo futebol, assim. Elas estão lá no máximo sendo uma manager ou algo do tipo. Não tem muito como elas, não existe como elas jogarem junto com os meninos ali. Sim. Então, realmente é muito difícil você preferir que o fulano fique com a amiguinha que só assiste a partida do que com o amigo dele, que eles têm ali uma relação muito forte, que eles lutaram juntos, eles suaram juntos, eles choraram juntos, sabe? Então, assim, às vezes você fala, nossa, mas eu acho que ele tem tanta mais química com o fulano. E sim, é claro que ele tem mais química, sabe? Tipo, a história toda gira em torno disso. Então, eu acho que só precisou de ter, assim, algumas fujoshis dessa época que elas leram e tiveram essa pequena epifania, e aí todas elas se olharam e aí criou-se essa irmandade pra chegar onde chegou hoje em dia, sabe? Eu só ia falar que a pessoa que teve essa ideia, a primeira fujoshi deve ter pensado, tipo, caralho, isso é muito gay. A gente não sabe o que é essa pessoa, a gente é imensamente grata a essa pessoa. Sim, a primeira pessoa que falou, e se eu desenhasse eles? E se eu publicasse? Será? Eu acho que deve ter gente. E aí a primeira pessoa que comprou e falou assim, meu Deus, você também pensou? Eu acho que é esse ponto que a Cris trouxe agora, do que assim, eu acho que mais de uma pessoa ao mesmo tempo teve essa visão. E é muito engraçado porque eu lembro quando eu assisti Capitã Tsubasa, gente, isso daí lá na finada Manchete, tá? 1994, sei lá. E eu lembro que, assim, uma coisa que me pegou muito, gente, eu era uma criança inocente, tá? Ainda não estava nesse buraco. Mas uma coisa que me pegou muito e que me atingiu muito era ver o relacionamento do Oliver, né, do Tsubasa ali, o personagem principal, com o melhor amigo dele, que se eu não estou enganada, eu posso estar confundindo os personagens, tá? Mas ele tinha um problema no coração e ele só podia jogar por determinado período de tempo. Tipo assim, ele conseguia fazer uma partida inteira. Eu lembro disso! E, mano, aquilo pra mim foi um bagulho assim, falando, caralho, olha isso, olha que bonito, eles são super amigos, tal. E agora eu tava pensando aqui, nossa, caramba, naquela época, amigos. Pra caramba. Sei. Mas eu acho que é meio inevitável, assim, se a gente parar pra pensar. Eu acho que era juntar um mais um, entendeu? Não tinha como. Eu acho que não tinha como, gente. Não tinha como dar errado isso. Porque, assim, obviamente, como vocês falaram, a Shonen Jump, ela tinha um público muito grande que, inevitavelmente, isso inclui mulheres. Elas também vão ler a Shonen Jump. E eu acho que exatamente porque mulheres, desde sempre, também foram criadas dentro desse contexto de que a gente tem que ler romances e aí tem que girar tudo em volta de romance. Eu acho que essa visão nossa de... Nossa, mas eles formariam um casal tão legal, sabe? Uhum. Eu acho que acaba acontecendo. Então, eu acho que não é à toa que várias mulheres tiveram essa mesma epifania. É porque a gente já é criado pra ficar ter essa mente, né? A mentalidade do romance. E aí você vai ler um mangá em que os caras têm ali uma paixão, que talvez não seja a paixão romântica que o autor queria mostrar ali, mas que, gente, é ali uma folhinha de papel que divide o negócio, sabe? Então, o que eu penso é o seguinte, é porque eu acho que é uma concorrência injusta
Porque, obviamente, na vida real, a gente não vai ter como ver todo mundo tendo a mesma relação com outras pessoas. Tipo, a Paty pode chegar pra mim e falar: eu e minha amiga Cris, a gente é muito amiga, fizemos várias coisas diferentes e tal. Mas, assim, no mangá ou em qualquer outra mídia, a gente acaba se apegando aos casais que tem, tipo, as pessoas que tem uma química legal de ver na tela, sabe? Então, mesmo que o autor venha e diga: esse personagem masculino aqui, que vive com um amigo dele, best e tal, mas ele vai se casar com a menina aqui, que eles têm um relacionamento legal fora dos quadrinhos, da tela, sabe? Então, tipo, a gente não tem investimento emocional nesse relacionamento, sabe? A gente tem investimento emocional no relacionamento que a gente acompanha. Então, é até bem injusto com as personagens femininas, porque quando elas são colocadas na posição de, tipo, ter um relacionamento com os caras como sendo uma parte definitiva da personalidade delas, é quase uma competição injusta que tá mudando hoje em dia até mesmo na Jump. Sim, e eu não sei que a personagem seja integrada na história de fato pra criar um relacionamento em paralelo aos acontecimentos, muitas vezes não vai colar, sabe? Não vai ser a mesma coisa. Sim. Então, mas é aí que tá. É muito difícil, sabe, pro autor conseguir. Não que seja impossível, porque tem vários que conseguem, sim. Mas é uma competição injusta de fato, porque não tem como, sabe? Se a história... Homens gostam de histórias sobre homens. A gente já sabe, isso é uma realidade que era antigamente, principalmente, e hoje em dia a gente não pode negar que é assim também. Não tem ser mais homossocial e homoafetivo que o homem hétero, sabe? Então, o mundo deles gira em volta de homens. Eu acho que nem mesmo se o autor quisesse fazer uma mulher ter o mesmo patamar ali de intensidade, talvez ele nem conseguisse, assim, sabe? Porque talvez nem ele tenha esse mesmo tipo de intensidade no próprio relacionamento dele, mesmo se ele fosse casado. Porque é uma realidade, inclusive, de muitos casais até hoje, sabe? Então, é difícil. Sabe uma história que deixa isso muito na cara? Tipo, da Jump? Isso que você falou, Cris, de deixar isso da visão da pessoa, é Bakuman. Bakuman é extremamente na cara isso. No sentido que, tipo, começa... É que Bakuman é o único exemplo de um romance ruim. Não, mas, tipo, é interessante, tipo, porque começa com a história de... eu quero virar mangaka e tal pra realizar meu sonho em casar com a menina. Tem todo o setting dele tá fazendo tudo pela menina. E a história é extremamente homossocial, como você falou, Cris. Ao redor disso, tipo, eu não vou nem entrar no machismo do autor, porque isso aí a gente vai ficar umas 5 horas falando disso, e eu pedindo o fim total da Shonen Jump, mas eu acho que é um caso bem explícito dele. É um resultado do machismo dele. Então, é bem isso. Os caras não conseguem. Então, tipo assim, eu acho que isso vai permear toda... Eu acho que é bom colocar isso já agora, porque isso permeia todas as séries da Jump até hoje, assim. Porque tem muita gente que fala: nossa, série tal, o autor com certeza está fazendo esses personagens desse jeito porque ele está implicitamente dizendo que eles são gays. Gente, às vezes não é só porque eles não sabem desenhar mulheres, entendeu? Às vezes não é que o Kishimoto não quis dar atenção pra Sakura, sabe? Porque ele não consegue. Ele não consegue desenhar mulheres do mesmo jeito que ele desenha homens, sabe? Talvez nem tenha convivido com tantas mulheres na vida real. Calma. A gente vai chegar em Naruto, a gente tá falando 2 décadas. Não tô nem falando de Naruto, até porque, sinceramente, eu também nem li tanto Naruto. Mas eu digo no geral, assim, é muito difícil, tipo, porque as pessoas falam: com certeza o Kishimoto está fazendo tal coisa por causa disso, sabe? Ou, sei lá, em Jujutsu também. Mas, no final das contas, é muito difícil a gente saber dizer o que é realmente o autor falando: venham para mim, Fujoshis, e o que é ele sendo indiretamente e sem querer sendo extremamente homoafetivo, porque é isso, homens são muito homoafetivos, sabe? Então pra gente é muito na cara, mas pra eles deve ser simplesmente: cara, nunca percebi que eu era tão gay, sabe? Enfim. Não, antes de encerrar essa década e partir pra próxima, acho que o único comentário que eu quero fazer é que eu acho muito engraçado que é um discurso que rolou principalmente depois de Free, de que, Free é um anime de esporte só pra mulher ficar shippando, sendo que, tipo assim, mangá de esporte tá desde da base fundamental da formação da criação do BL. Eu acho que o mecanismo de um mangá de esporte é tão intrínseco às mecânicas de um BL que você não consegue mais dissociar. Um anime de esporte
se bem feito, já vai atrair Fujoshi sendo um anime de esporte competente, sabe? Não precisa mais do que isso. Eu acho até estranho quando não tem uma Fujoshi. É isso que eu ia falar. Acho que o anime de esporte não precisa nem ser tão bem feito assim, tá? Sim. Não precisa ser bom também, eles tá. Não precisa ser bom. Digo isso porque eu, era do fandom de Prince of Tennis. Que eu não posso dizer que ele é bem feito, muito pelo contrário. Porém... E tá aí alimentando a carteira até hoje. Exato! O autor é um gênio, não porque ele fez uma história boa, porque não fez, mas porque ele sabe dar exatamente o que as Fujoshis querem, que é um monte de personagem com um monte de lacuna que elas vão preencher, entendeu? É isso. A genialidade do mangaka que nós nunca vimos, olha só. Sim. Ah, não, eu já vi ele que ele é bem ativo. Ele definitivamente gosta muito das fãs dele. É claro, né? Porque ele é rico por causa delas. Passando pra próxima. Eu só ia comentar que eu vi uns episódios de Prince of Tennis Bafinada Animax 1000 anos atrás, e tem lá a menina que é meio afinzinha do protagonista, é muito engraçado que é muito um caso disso, sabe? Tipo, meio que foda-se. Não, ela some uma hora. Você não tá entendendo? Ela some. Porque o autor não sabe o que ele faz com ela. Obviamente. Ele não sabe. Até a treinadora some uma hora. Porque é tipo assim, cara, o que eu vou fazer com essas mulheres? Sabe? Ele não sabe lidar com elas. Aí elas somem. Nossa. Mas é isso que Fujoshi quer. Exatamente. E indo pra próxima década, no caso de influência no fandom Fujoshi, porque, né, a Shonen Jump vai evoluindo, as Fujoshi vão evoluindo junto com o que sai na Jump. Agora, pros anos 90, eu diria que anos 90 é a última década antes da Shonen Jump meio que tomar consciência do que tá acontecendo, sabe? Porque isso nos anos 80 era cenário independente, era feira de fanzine. Quem trabalhava em revista não tava sabendo do que o pessoal tava fazendo dessas tipagens. E anos 90 eu diria que foi a época que eles começaram a tomar consciência, tanto autores quanto editores. E as obras icônicas dos anos 90, que acho que a gente pode considerar de tipagem louca dentro da Jump. Eu vou pegar os exemplos que a Kirsty usou na palestra dela, que eu acho que faz muito sentido, que é Jojo Bizarre Adventure, que apesar de ter começado no finalzinho dos anos 80, explodiu mesmo nos anos 90. E o Yu Hakusho e Slamdunk. Temos outro mangá de esporte aí no balaio. Bem, antes de falar de Yu Hakusho, porque eu acho que a gente vai falar bastante porque é uma obra bem conhecida, eu acho que Jojo é engraçado porque, assim, sou do povo que começou a ver Jojo com o remake do anime, que é muito divertido, foi como eu comecei a ver antes de ir pro mangá. E eu acho que Jojo tem chip pra todo mundo em Jojo, cara. Jojo é maravilhoso em dia de chip. Se você não gostou do chip de um arco, tem o próximo, tem mais de um chip por arco. E acho que a pergunta é, pra quem viu Jojo, qual é o seu chip favorito de Jojo? Cara, eu comecei pelo anime também, aí eu li até a parte 7, que vai ter anime agora. As minhas partes favoritas são a parte 4. E eu tenho uns 2 ou 3 casais favoritos, mas tem muito material mesmo. Então, eu acho que o Araki, inclusive o Araki é uma coisa interessante, porque se eu não me engano, a Kirsten cita isso, e que foi meio que uma festa para as Fujoshis, e a autora de Tassogare Outfocus, ela cita também numa entrevista que a gente traduziu do Blime, que a Kodansha fez com elas, porque eles lançaram o mangá dela lá, o Tassogare Outfocus e os outros. Que ela fala que ela, pessoalmente, como mangaka, ela não consegue fazer o que o Araki faz, que é de, tipo, atribuir características aos personagens, altura, comida favorita, essas características, que é uma coisa que Fujoshi... O aniversário deles o até. Aniversário. Ela fala que o jeito dela é muito mais orgânico e tal, mas ela fala que ela admira o Araki e outros autores fazem isso, então ela obviamente lê o Jojo, tipo, essas coisas, sabe? E aí o Araki faz essas coisas que, tipo, obviamente... São coisas que as Fujoshis adoram, tipo, o que eu posso fazer saber do aniversário dele? Você anda no Twitter em época de aniversário de personagens no dia, tá cheio de fanart lá, seja sozinho ou seja com chip e tal. Então eu acho que o Araki, ele, por ter também uma arte bem única, assim, que vai mudando com o tempo, tipo, começa com um negócio bem Hokuto no Ken, vai encaminhando, tipo, agora tá bem diferente, ele consegue atrair essa parcela da população. Eu acho que a Cris que falou que, tipo, eu acho que mulher não é socializada apenas pra ler romance. É, tipo, mulher lê de tudo, no geral. Tem uma pesquisa, acho que desse ano, com estatística dos Estados Unidos só, mas mostra que, tipo, desde autoajuda até livro político, até romance, até livro de true crime, etc., a mulher lê de tudo. Enquanto os homens costumam ficar mais em política, coisa de autoajuda, não ficção e tal, que obviamente não tem problema. Então, você vai ver isso no mangá também, que é tipo, vai ter as mulheres lendo a Hana Yumi, a On Blue, tipo, os mangá velho, mas vai ter as mulheres lendo a Jump. E aí, atraiu essa parcela da população que vai ver Jojo e falar aquilo que a Cris falou, cara,
Isso é muito gay, véi. E no caso dele é meio proposital, né? Proposital. Jojo é um mangá muito único no sentido de usar todas as referências de modo, estilo artístico do Araki que vai mudando conforme os mangás evoluem. Claramente ele gosta disso. Sim. Eu diria que a tipagem não é nem foco de Jojo, é só porque ele cria personagens muito interessantes e as dinâmicas entre eles são muito divertidas de você acompanhar. Sim, tem tempo pra você se acostumar com os personagens, sabe? O que muitas vezes não tem. Desculpa, pode falar. Não, só ia comentar que meu chip favorito de Jojo ainda é Joseph Fericisa, da parte 2. Infelizmente eu tô nesse buraco. É o chip excelente, mas, tipo, eu gosto muito deles. Eu gosto muito do casalzinho que é da parte 7, que é o Johnny e o Jairo, que vai ter agora, que, tipo, eu acho que é um dos casais mais fortes, assim, de shippagem. Na verdade é Jotaro Kakyoin, mas eu finjo que esse casal não existe, porque eu detesto. Então, eu só ignoro. Eu gosto de Jotaro Kakyoin, mas é um chip muito mais por pressão, sabe? Porque tem mais fique legal e dojinshi maneiro eu vou ler, Sim. mas nunca virou favorito. Sim. Eu falo que eu chip por causa da Clamp, porque a Clamp é super fã desse chip. Eu acho que elas estão totalmente erradas e sinto muito. Eu devo muito a minha vida a elas, mas, tipo, eu vou largar a mão nessa hora, porque, sinceramente, não tem suficiente ali material. Mas, gente, mangaka chipando coisa errada não é novidade. Pois é, Infelizmente, pois tem é. algumas que, olha... Tem umas que é foda, viu? Aliás, o que me lembra, a autora de Barbarities do Manga BL lá, tipo, vocês sabem qual eu tô falando, né? Sim. Suzuki Tsuta. Isso, Suzuki Tsuta, ela shippa o Josuke e o Rohan da parte 4, que é um dos chips que eu mais gosto também. Aff. Então eu tive meu primeiro contato. Não, chip bom, chip bom. Eu adoro esse chip, que é um chip literalmente feito de pessoas que não se dão bem, estão feitos pra se dar uns nervos um no outro. Em outubro de 2016, quando passou a parte 4, quando teve o episódio do Josuke tacando fogo na casa do Rohan, que foi um dos melhores momentos da minha vida, velho. Meu Deus, que coisa fantástica. Enfim, eu adoro esse chip, velho. Eu tô muito ansiosa pra ver o Johnny e o Jairo. E colocaram um seiyuu muito popularzinho de BL, como o Jairo, que é o Asakami Yohei. Então eu tô muito feliz que eu adoro ele, da parte 7. Então, mas assim, eu gosto bastante de Jojo, mas pela shippagem tem muito material. Mas assim, Jojo é um negócio que você às vezes tem que ter paciência, porque é uns negócios que eu fico, pera, o que acabou de acontecer, velho? Sim. Mas assim, é isso. E até bem engraçado que o que ele introduziu no fandom de BL, que é um negócio que pra hoje pra gente é tão comum, que é ficha de personagem, tipo, Isso. aniversário, hobby. É uma coisa tão básica pra gente, mas ele meio que introduziu isso. Isso pra Fujoshi é um prato cheio, né? Você não precisa de muita informação pra brincar. Uhum. E levando em conta que muita coisa com BL envolve altura, envolve datas de aniversário, são informações importantes, sabe? Sim. E aí tem as autoras que não ligam pra isso, né? Inclusive pra altura. Eu já vi umas autoras que, tipo assim, elas mudam a altura dos personagens de um jeito que eu fico, moça. A gente leu a mesma coisa aqui. É a visão do personagem, Cris, a interpretação dela. Deixa o pessoal brincar, pô. Não. Tudo bem, sabe? Quem sou eu pra ditar realismo em coisas que, sei lá, tem pessoas voando no céu. Mas é muito engraçado, porque eu fico, realmente, Doujinshi é uma terra sem lei, entendeu? Sim. Mas é isso que outras... É a Kirsten que fala também, né? Que tem isso. As Fujoshi sempre vão estar em duas facções diferentes, sabe? Vai ter aquelas que são fiéis ao canon. Elas não podem sair do que é o oficial, né? O que... de dentro da estrutura do mangá original, elas vão trabalhar ali com essas lacunas que existem ali e vão respeitar as regras que foram estabelecidas pelo autor. E vai ter o Clamp, que vai fazer os personagens botar um ovo. Pois é. Então, é a própria Kirsten que fala, é as duas facções que é Clamp e do outro lado é a Koga Yun, né, que é a autora de Loveless. Loveless, que ela tem doujinshi de cavaleiros, inclusive. E ela, tipo assim, ela bota visões dela de cavaleiros que, tipo assim, nem o Kurumada pensou, cara. Mas... O Kurumada não pensou em muita coisa, né? Entramos nesse ponto. Aliás, nada a ver, mas descobri que a autora de Yona também fez doujinshi. De quem? Detetive Conan. Nossa. Não é Jump, então não vamos mencionar aqui, mas é válido. Não, mas só queria dizer que essa é uma coisa que eu descobri recentemente. Eu não tava sabendo também. Mas isso de chip também, né? Tem o Torikakyoin, eu brinco que todo chip da Clamp, se você forçar muito a barra, todo chip gay de Torikakyoin, se você forçar a barra o suficiente. Sim. Fez uma predileção grande, né? Pois é. Inclusive, assim, tudo bem que é um pouquinho mais pro final, mas Prince of Tennis também entra meio que em anos 90, mas ele tá quase chegando nos 2000, que acho que foi em 99, acho que ele chegou. Então ele entra com One Piece e Naruto, ele entra na década seguinte, a gente fala dele nessa época. Beleza, então. E aí, pra além da Jojo, que a gente já falou esse assunto, e o Hakusho, que passou aqui no Brasil, é extremamente popular.
Por outro lado, Yu Yu Hakusho não tem tantos personagens shippáveis, tipo, tem chip, mas não é que nem Jojo ou um mangá de esporte. Mas os chips de Hakusho são chips fortes. Eu acho que Riei Kurama definiu a descoberta fujoshi de muita gente. Eu lembro que eu, recentemente no trabalho, como a JBC reimprimiu o mangá, a gente fez a checagem do mangá, eu nunca tinha lido o mangá de Hakusho, só tinha visto anime. E eu sentei pra ler e eu fiquei, beleza, eu entendi porque as fujoshi se surtaram na época. Eu teria surtado, porque é muito chipável Kurama e Riei, pelo amor de Deus. Ok, aqui que tem permissão pra falar agora. Eu tenho permissão. Ela tava proibida. Eu vou tentar não me alongar, eu tenho muita coisa pra falar. Porque assim, Fale, Keiko. Yu Yu Hakusho, apesar disso que a Paty falou, não tem muitos personagens, mas possibilidades de chips você tem à vontade, tá, gente? Uhum. E assim, falando eu como uma pessoa que já viu chip de tudo e mais um pouco dentro desse fandom. Mas, de fato, não tem como negar. Os mais fortes são Riei e Kurama. Acho que foi a porta, assim, pra muita gente, principalmente aqui no Brasil. Teve uma época que era fortíssimo, assim. Era um fandom muito ativo, produções enormes de ótimas fanfics. Ai, que saudade. Mas você tem ali muita brincadeira com outros chips também, menores, né? Não acontecia tanto. Em fanfic, pelo menos, eu não via com tanta ocorrência, mas eu vi bastante doujin já, de casais pouco usuais, né? Mas são casais fortes, mas nem tanto. Mas o que rolava, assim, de mais estranho, tirando aqueles casais que eram os casais de comédia, né? Tipo, sei lá, o Cobra com o Yusuke. Porque, apesar de tudo ali, era um casal que existia, tá? Sim, eu já vi da origem desse casal. É um casal que eu achei muito interessante que eu vi bem recentemente ainda. Tem um pessoal aí fazendo uma produçãozinha de Yu Yu Hakusho ainda. É um fandom que existe ali nos buraquinhos ainda. E que eu achei muito interessante que foi o Kurama com o Yusuke. Era um casal que eu nunca tinha visto até então. E eu achei uma ideia muito boa, porque de fato dá uma liga ali. Mas a gente, falando de Yu Yu Hakusho, acho que o mais forte de todos é Riei e Kurama. Rola-se aí, né, fofocas aí do mercado que, inclusive, o Togashi chegou a ser questionado se eles eram mesmo um casal ou não. Nunca ficou muito certo. Aquelas fake news que a gente escuta pela internet, né? Só comentando, quem chegou a comentar disso no nosso Blamecast sobre fake news de BL, e a gente não achou nada que comprovasse isso. O que a gente achou foi do Togashi comentando sobre a visão que os fãs têm dos personagens, sabe? Que não bate com o que ele imagina. Mas, tipo, não é ele odiando o casal ou coisa assim. É ele se questionando porque as pessoas achavam que o Riei era um Wookiee, provavelmente. Sim. Ele é um tsundere, não tem como. Ele é muito tsundere, pelo amor de Deus. Eu fiquei lendo o mangá, eu fiquei... É que eu acho que ele fica assim, gente, mas era pra ser um personagem super, sabe, sério. Por que ele tá dando a bunda? Sim, exatamente, porque ele é um Edlord do caralho, que ele é Wookiee, cara. É assim que funciona. Acho que ele nem cogita isso, sabe? Tipo, tsundere, que porra é tsundere, sabe? Tipo, não faz sentido isso. Ele só queria fazer um personagem marrento ali, tadinho dele. Pois é. Mas eu acho que entra naquela coisa. Eles não têm noção. Às vezes sai sem querer. E sem querer é um prato muito bom para as fujoshi. Sim. É que, tipo assim, você pega o Riei, o cara é marrento, todo com cara fechada, mas ele tem o lado meio meigo que ele só fala pra algumas pessoas. E ele é baixinho, ele é um gato preto, pelo amor de Deus. Ele é um gato preto. Ele é. E o que abre, né, essa visão da fujoshi tão grande pra ele com o Kurama? Pô, o Kurama é o único com quem ele se abre, tá? Tipo, então se você fala assim, tá, os dois estão ali foi dado de embrulho pra gente. Então, assim... Não, eles surgem juntos, sempre que rola alguma confusão, um primeiro vai ver o outro antes de encontrar com isso aqui com o Coabra. Sim. Tipo assim, um vai sempre primeiro ao outro antes de resolver outras coisas no plot, Eles sabe? têm uma história sozinha, só os dois, antes de entrar no Yu Yu Hakusho mesmo, que virou, inclusive, uma animação recentemente. Então, assim, tem muita pegada entre os dois. Mas eu sou sempre a pessoa suspeita, né? Apesar de eu ter começado com esse chip, não é meu chip favorito. Eu sou aquelas pessoas... Qual é esse chip favorito? Meu chip favorito de Yu Yu Hakusho, na verdade, é um trio, que é o Kurama Yoko com o Yomi e o Kuronui. Tá, nossa, tá. E assim, o Yomi, ok, ele é bem ali, né, fala que é Kenon e tal. O Kuronui é um personagem que só aparece num filme de Yu Yu Hakusho, mas assim, dá uma interação legal entre os três, porque os três eram aquela coisa do passado do Kurama, né, na época que ele era Yoko e tal, então dá uma liga bacana, e é o tipo de coisa que eu gosto, que dá pra criar bastante e tal. Mas o Yu Yu Hakusho tem muito essa pegada do você ter muito personagem sem muita coisa falada sobre eles. Uhum. Mesmo, eu vou ser super honesta, pra mim, eu adoro o Yusuke, eu adoro a relação dele com a Keiko, mesmo a Keiko sendo uma personagem feminina ali que fica apagada em boa parte da história.
né? Eu até entendo por que vê-se ele, o Yusuke, com outros personagens, mas é uma história, assim, que eu shippo muito mais os personagens secundários, terciários, do que os principais mesmo. E te dá, assim, essa possibilidade de você ver N casais possíveis e imagináveis, seja na brincadeira, seja numa pegada mais séria, ou até mesmo cânone. Que é o caso do personagem do Sensui, e eu não vou lembrar o nome do outro personagem, mas enfim, ele tem um braço direito ali com ele, né, que conhece ele desde do começo e tal, e os dois acabam ficando juntos no final, né? Sim. Então assim, você já vê que ele brinca um pouco, ele te dá alguns personagens ali que de fato são cânones, mas alguns outros que caem muito no gosto, que não é tão canon assim, né? Sim. E enfim, eu não vou me alongar muito em Yu Yu Hakusho, que eu posso fácil fazer outro episódio só falando de Yu Yu Hakusho. Ok. E indo pra terceira obra, a gente não vai falar muito porque eu acho que ninguém que leu Slandunk ouviu o anime, porque Slandunk tá na minha lista eterna. Eu li, eu assisti. Ok, é que Slandunk tá na minha lista eterna de mangás pra ler eventualmente. Eu tentei ler, mas... É bom, gente, é bom. Eu sei, na mas... época não bateu. Não, eu acho que eu até talvez eu gostaria, mas eu acho que eu tenho aquele medo de que antes de você pular dentro do buraco, tipo, se você acha que ele é muito... Você sabe que ele é muito fundo. Sim. Então, tipo assim, talvez seja super legal, mas eu estou com medo de pular. Porque ia entrar numa espiral eterna, assim, mas eu... Um dia. Eu sou meio estranha com Slandunk, porque é uma série que eu gosto bastante. No anime de esporte, eu gosto bastante de coisa de séries de esporte, como no geral. Mas, incrivelmente, a primeira vez que eu assisti e que eu li, eu não shippei os personagens. Eu lembro que você falou isso, eu fiquei sem entender. E qual foi a diferença pra hoje em dia que você falou que achou alguma coisa diferente? Não, então, assim, eu não sei se era muito a época, enfim, mas eu tava muito mais focada na história do que na relação entre os personagens em si, né? Então, eu acabei não shippando os personagens na primeira época que eu assisti. Mas mais recentemente saiu o filme, e eu fui assistir o filme, e no filme, descaradamente, tem um chip ali que você fala assim, caralho, se eu não tinha visto lá naquela época, eu estou vendo aqui agora. Tipo assim, ele está jogado na minha cara. E hoje em dia, assim, parando e analisando, você fala, pô, sempre teve ali muitos chips, inclusive. Eles te dão muito, né, como todo bom anime de esporte, ou nem todo bom anime de esporte, a relação entre os personagens sempre está ali muito presente, né? Então você tem a relação ali do capitão com o vice-capitão, que eu já vi hoje em dia, eles como chip. Você tem a relação de inimigos dentro do mesmo time, né? Que é o caso do Sakuragi, que é o personagem principal, com o Urukawa, que seria, não é vilão, mas o anti-herói ali, né? Que seria o rival dele. Então você tem esse atrito, você tem... Eu não vou lembrar o nome dos outros personagens, gente, desculpa, tô bem falha hoje. Mas você tem muitos mais personagens ali, seja com os outros times, ou seja, dentro ali mesmo do time principal, que vai ter essa relação, né, de esportes básico, né? Que é aquela coisa assim, não, a gente se conheceu há não sei quanto tempo, ele tá no time rival e a gente vai jogar agora um jogo super importantíssimo. Ou não, ele é o melhor jogador nessa posição do Japão e eu tô aqui querendo ser o melhor. Então você acaba tendo muito desse envolvimento em Slandunk pra criar esses chips, pra criar esses cenários, né? Então ele te dá ali muitas possibilidades de chip. Mas torno a falar, eu peco um pouco aqui e escondo a carteirinha de Fujoshi, porque quando eu assisti, quando eu li pela primeira vez Slandunk, eu não vi com essa visão, eu tava mais ali em volta na história do que no relacionamento dos personagens de fato. Mas acontece, eu acho normal isso. Acontece. Tem obras que você é shippado de vezes e não vem, tem hora que você não bate, não é hora de merecimento da série nem de quem tá lendo. Sim. Porque eu acho que, pra mim, tipo assim, já teve obra que eu fui ler por causa de shippagem, mas eu acho que principalmente com a obra da Jump, o chip, ele vem muito pra você não escolhe, o chip te escolhe. Ele te escolhe, ele pula na tela e te agarra. Mas eu acho que o Slandunk que eu queria comentar, que é realmente importante pra história do fandom de BL, que a gente comentou, de hoje introduziu ficha de personagens, Samurai Wars introduziu a questão do Semi e do Uki, e Slandunk introduziu a noção de que fãs podem brigar por ordem de casal. Porque pra quem não sabe, quando a gente determina um chip BL, geralmente a gente bota o Semi com o nome antes do Uki, tipo, sei lá, personagem A, X, personagem B. E você mudando a ordem, você muda muitas vezes a dinâmica do casal, mesmo sendo os mesmos personagens. Isso é normal. Sim. E em fandom de doujinshi, hoje, por causa de acontecimentos do fandom de Slandunk, diga-se brigas, costuma se separar os chips do mesmo casal, mas de ordens separadas. É até muito engraçado, porque no AF desse ano, a Yukari fez uma apresentação sobre a história do BL, e tinha um mapa de um evento que era de doujinshi de Naruto. E do lado tinha uma mesa
de quem shippava, acho que Naruto semi Sasuke Uki. Era Sasuke semi Naruto Uki. E do outro lado do salão, com umas 5 mesas dividindo, tava o mesmo casal, só que com ordem diferente. E até hoje meio que tem essa tradição de você separar justamente pra não dar confusão, pra não dar briga. E eu acho correto. Eu acho fascinante isso, porque se você for, por exemplo, em lugares tipo Twitter, muita gente que não vão no Twitter e tal, não recomendo, mas se você for em lugares tipo Twitter e fandom com gente mais jovem também, muita gente parece não saber disso e eles ficam surpresos. Ah, eu achei que era só ou como você achava mais legal e tal. Mas, tipo, não tem esse detalhe. É a ordem, sabe? Foi aí com Slam Dunk que começou pra evitar que as pessoas briguem por ordem de quem come quem. Eu acho que tem muita briga que rola hoje em fandom, porque o pessoal não tem essa noção clara de que você pode separar. Porque eu vejo muita briga que eu fico, cara, se você tivesse só separado, eles não estavam aqui discutindo isso, sabe? Pois é. Então, a gente fala bastante sobre isso, na verdade, antes já no BMcast, que a gente fala de etiqueta de fandom. A gente fala sobre essa questão, se eu não me engano, de educado taguear as coisas, sabe, de um jeito certo, no sentido de, tipo assim, se você tá fazendo personagem tal como o Uki, então deixa isso claro, sabe? Tá, tudo bem que às vezes você pode não ter estabelecido ou achar que isso é importante, mas às vezes é importante para outras pessoas, sabe? Então, para evitar atritos, às vezes é legal. Sim, sim. E eu queria falar que agora, chegando no final dos anos 90, que eu acho que também é quando a Jump meio que começa a tomar consciência desse fandom feminino forte Fujoshi com as obras. E que não vou dizer que começa a fazer mangá pro Fujoshi, mas começa a ser claramente você vê essa influência principalmente de início com o design de personagem. Porque se a gente pegar o final dos anos 80 e dos anos 90, os mangás tem tipo Hokuto no Ken, com personagem musculosão, estilo personagem de filme de ação, todo musculoso, com traço todo sério. E o negócio foi meio que suavizando pra pegar quase o estereótipo do bichonen, sabe? Que, pô, o personagem tipo Kurama e Yu Hakusho não existiria, sei lá, na Jump nos 10 anos anteriores. E aí, nos anos 2000, que quando tem a nova leva de mangás, que até hoje são muito icônicos, como One Piece, Naruto, Bleach, a gente começa a meio que ver essa diferença de traço, com personagens que não é que sejam, vamos dizer, não sejam tipo bichonem, mas são claramente mais bonitos do que a gente viu nos anos 90, sabe? Ou com traço realístico dos anos 90. Você chamando todo mundo antes de feio. Tô chamando o pessoal de feio. É que eu acho que era um traço muito mais rústico, assim. Eu acho que a diferença é bem engraçada, né? É como a Paty disse, eu acho que eles não chegam a ser super bichonens, mas dá pra ver que há uma certa suavizada nos traços, muito possivelmente porque eles já estão mais, eu não diria nem tão conscientes, não só necessariamente das Fujoshis, mas eu acho que eles estavam mais conscientes de que pelo menos metade dos leitores deles são mulheres. Sim. Mas assim, sempre teve coisa diferente, né? Tipo, que eu acho interessante, mas eles não eram a maioria. Ah, sim. Nos anos 80 tinha, sei lá, aqueles do cara de Cat's Eye e City Hunter, que era um traço mais voltado pra uma coisa realista. Eu tinha o cara lá de Hibari-kun e tal, mas, tipo, não era a maioria, sabe? Eu acho que é questão de tendências, né? Sim, ou ia pro negócio mais realístico, ou ia pro negócio mais cômico. Tipo, tinha sempre o meio termo. A gente pega mangás tipo Cavaleiro, que tem bichona em Cavaleiros, isso é inegável. Por mais que o traço do Kurumada não faça justiça, tem lá. Mas... é a tentativa dele, né? É a tentativa. Mas... aí chega os anos 2000, aí pegando as obras icônicas dessa época, que eu acho que aí entra, vamos dizer, entre aspas, na geração que a gente tá, que são obras que até hoje influenciam, até hoje tem fandoms muito fortes com gente da nossa idade, que seria destaque dos anos 2000, no nosso caso. A gente vai destacar One Piece, Katekyo Hitman Reborn, Naruto, Gintama, Bleach e Prince of Tennis, que... eu acho que todo mundo que tá ouvindo o Blamecast tem algum chip, ou conhece, ou tá envolvido, ou leu mais urgente do que precisava de algum dos chips dessas obras. E, sinceramente, eu ouso dizer que de todos esses, o mais forte é Prince of Tennis. Eu acho que é. Não, sem brincadeira. Não, eu digo isso porque era muito engraçado esse fenômeno, porque eu comecei lendo Doujinshi, né? De Prince of Tennis. E eu ouso dizer que, assim, eu ia ler um BL e falava, peraí, eu já vi esse traço antes. Era a autora do Dodinho do fulano de tal. Aí eu ia ler outro BL. E aí tava a mulher lá de novo. Gente, eu vi tantas mangakas que depois foram pro comercial. E que elas estavam no fandom de Prince of Tennis. Ele, tipo assim, o que ele criou de monstros pra esse mundo, eu acho que ele ainda é anterior, por exemplo, eu acho que
sinceramente, tipo, tudo bem que Naruto foi muito grande, essas coisas, mas pela quantidade, que eu não sei contar quantos casais que Prince of Tennis nos propiciou. Todos. Então, é ridículo. Eu fico pensando, gente, como é que esse homem conseguiu fazer isso? Então, eu fico assustada, porque eu acho que ele é um gênio de verdade, assim. De que todos, não tinha um hétero naquele negócio. Não tinha um. Eu acho que se a gente for olhar, tipo, a geração de autoras de mangá atual, tipo, as grandonas, tipo, as famosonas, as fodonas que todo mundo valoriza. Eu acho que, tipo, 95% fez doujinshi de algum desses fandoms. A autora de Saizuru fez de Reborn, a Harada fez de Gintama. Todas elas no final estavam em Prince of Tennis também. Mas eu digo... Mas é sério, eu não tô nem brincando. Mas eu digo Pode fugir de Prince of Tennis, ok. É que eu acho que ele era o mais icônico, porque diferentemente de todas essas séries, ele não se dava ao trabalho de tentar enfiar uma mulher no meio. Sim. Porque, por exemplo, todos esses, e querendo ou não, por mais que o Reborn faça um trabalho terrível, tinha os personagens femininos que todo mundo tentava fingir que se importava. Em Bleach também. Em Gintama também. Ainda tinha os personagens femininos lá, entendeu? Em Prince of Tennis, no primeiro momento que o autor teve de se livrar delas, ele se livrou. E elas já nem eram importantes pra comer de conhece. Ele se livrou e, assim, o terreno estava aberto, entendeu? Eu acho que tinha, no máximo, sei lá, eu tenho uma irmã. E essa irmã não tinha nem rosto, entendeu? Era muito engraçado isso. Eu acho engraçado isso das chipagens, porque não tem como escapar. Mas também acho engraçado como você pega... Eu acho que Prince of Tennis, pelo menos, é melhor que Reborn, porque Reborn tinha problema de ser machista pra caralho e não podia dar relevância pras mulheres, então a autora sempre inventava uma desculpa imbecil pra as mulheres não terem destaque, sabe? Então, mas é que o Prince of Tennis é aquele negócio, sabe? Pra não ser machista, não tem mulher. Não tem como ser machista se você não tem mulher. Exato. Ele se livrou dessas acusações. Porque assim, eu não vou ser acusada de ser machista. Eu não vou ser acusada de fazer personagens femininas fracas ou dar menos atenção pra elas. Se elas simplesmente não existirem. Eu acho que é interessante ver isso porque foi com essas séries que a gente começou a ver mais... Assim, eu acho que Jojo, Yu Yu Hakusho, Slandunk, todas elas tiveram autoras que hoje em dia são monstros, como a Cris falou, mas que, tipo, são monstros do seu próprio nível. Jojo e Yu Yu Hakusho teve... Acho que a Clamp fez alguma coisa... Não lembro se agora a Clamp fez alguma coisa de Yu Yu Hakusho, mas de Jojo fez. A Clamp fez de Jojo, que eu sei de cabeça, fez de Jojo, Cavaleiros, Devilman... Nossa, eu esqueci de falar Devilman, mas Devilman não é Jump, então foda-se. Foi a Fumi Yoshinaga que fez doujin deles, eu acho... E da Ayano Yamane eu tenho certeza que ela fez e tal. Mas aí eu acho que quando chegou nos anos 2000, ficou muito mais fácil ver essas autoras, esse pessoal indo dos doujins pra o comercial. Tanto é que eu acho que a gente, quando foi o episódio de Harada, eu falei, o primeiro contato que eu tive com a Harada foi um doujin de Gintama. E eu nem era tão fã de Gintama assim. Eu fui ver, vamos ler isso aqui. E tal, e quando eu vi eu fiquei, ok. Mas é que eu acho que isso é muito um resultado dos tempos. Tipo, nos anos 80, o yaoi estava surgindo, né? Ele estava se formando, ele ainda era uma coisa meio amorfa. Nos anos 90 ele se estabeleceu, né? Ele foi se estabelecendo ali como algo de fandom mesmo. E em 2000 já tava lá, ele já era uma verdade, sabe? E aí também, junto com o yaoi já tendo se estabelecido, o BL também já tinha se estabelecido, né? E aí entra toda aquela retroalimentação do BL e do yaoi, que as revistas de BL recrutam as autoras de doujinshi que se destacam, né? Então não é à toa que a gente vê elas. É tudo interligado de fato, sabe? Sim. E aí, com você... Eu acho que a época que pra quem pegava muito doujinshi e depois pegava a autora no cenário comercial, é meio engraçado. Isso também se repete mais nos anos 2010. Eu acho que fica mais claro, porque aí você conhece melhor as obras e pega desde o começo. Mas é muito engraçado você ler um BL, aí você pega o doujinshi que a autora fazia e você fica... faz sentido ela fazer mangá assim, porque você vê o exato mesmo chip. E eu fico revoltada, porque eu gosto muito de Saizuru, que saiu aqui no Brasil pela New Pop, e a autora fazia doujinshi de Reborn, de um chip absurdo, que é o Hibari com o Yamamoto, que eu não aceito esse chip. Mas você pega a dinâmica de Saizuru e você fica, caralho, a dinâmica do chip vai se fuder. Eu fico assim. Ela fez funcionar. Não sei se é a dinâmica do chip, porque assim, eu não acho que o Domake tem nada a ver com o Yamamoto. Não, mas tem a vibe, mas depois ela muda tudo porque ela desenvolve a história de fato. Mas, tipo, no início tinha a vibe. Acho que só se você pegar o Yamamoto depressivo, assim. Se o Yamamoto fosse broxa, será que ele era assim? Talvez ele fosse. Grandes questões.
É triste, assim, do mesmo sentido que é legal, às vezes, você descobrir que a autora de BL que você gosta também faz doujinshi, e às vezes ela shippa a mesma coisa que você, é triste também, porque se você descobre que ela shippa um negócio que você fica assim... Tipo, eu nem acho que necessariamente Yamamoto Hibari seja tão monstruoso. Mas a questão é, dentro de todas as possibilidades, você... Dado de chip? É isso que você escolheu? Tipo, quão diferentona você queria ser, moça? Moça, pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, ela falou, ai, não vou ser igual todo mundo aqui. Não vou chipar o Yamamoto com o Goku dela, não vou chipar o Hibari com o Dino. Eu vou pegar meu facão e abrir outro caminho aqui. Eu sozinha, entendeu? Mas tudo bem, respeito. Olha onde ela está hoje em dia, olha onde eu estou, né? Exatamente. Não posso criticar ela. Não fala isso, você tá traduzindo mangá, não fala isso não. Mas assim, é engraçado, sabe? Porque assim, em One Piece eu acho que ele é muito grande, ele tem um fandom muito grande, mas eu acho que ele também tem essa coisa de ter muitos personagens, mas eu acho que levando em conta o tamanho dele e a quantidade de personagens... A quantidade de chips é até modesta. Antes de comentar, porque eu não sou do fandom de One Piece, não vi One Piece inteiro. Também não. Eu só ia falar que One Piece, tipo assim, tem chips muito fortes, mas é aquela coisa, levando em conta o tamanho de One Piece e o tamanho do cast, os chips que existem poderiam ser mais fortes, porque o único que eu penso agora que tem um grande destaque é Zoro e Sanji. Que, tipo, que tem um grande destaque. Tipo assim, esse chip... eu acho que 50% é isso e depois é dividido por todos os outros personagens. É os outros, sabe? Keiko, o que é que você tem a dizer sobre... Gente, eu literalmente estou dando os motivos pro pessoal me xingar nesse Blamecast, porque, novamente, eu fui a pessoa... Porque você é aquela que pega o facão e vai pro outro lado. Meio que isso, porque eu fui a pessoa, na verdade, que assisti boa parte de One Piece sem shippar, tá? Eu assisti ele de boa, vamos pela história, isso aquilo tá envolvente, mas, pô, shippar os personagens nem passava pela minha cabeça. Eu fui shippar essa bosta, acho que, sei lá, quando tava pra virar o arco, né? Que o One Piece, ele é dividido em 2 grandes arcos ali, né? Que é depois que passa 2 anos, né? Ele tem um avanço de tempo. E eu só fui shippar aí com 2 personagens, assim, que nem... Sei lá se eu posso falar que tem um caldo pra chip. Eu tô rindo porque vão brigar comigo. Mas eu sou a pessoa que shippa o Ace com o Sabo. Que, assim, quem conhece vai falar, caralho... Quem é Sabo? Eu não vi, eu vou jogar aqui. Quem é Sabo? Por que você shippa isso? Então, eu já ouvi várias pessoas me falando isso, sabe? Tipo assim, não pode isso, aquilo. E eu, tipo assim, gente, não entende minha cabeça. Então, mas o que a Paty falou realmente de fato, né? O chip do Zoro com o Sanji, acho que é um dos mais fortes que temos no fandom, assim, de anos. Até porque é um chip que vem, sei lá, desde o começo da história, quase. Desde o começo. Sim. Então, dá-lhe uma força muito grande. Mais recentemente eu tenho visto bastante movimento em relação quando vai se falar de chip do Lau com o Ruffy, tem tido bastante gente shippando, bastante gente shippando também o Mihawk com o Shanks. E sim, você tem uma grande variedade de personagens, né? Outro chip que eu gosto de One Piece, que é um chip que eu vejo mais recentemente, é um chip que começou inclusive como uma brincadeira do fandom, que foi... Eu particularmente gosto do Crocodile com o Dragon. Não necessariamente nessa ordem, o Dragon pode ser o ativo também. O pai do Ruffy é o Dragon, tá? Pra quem não conhece os personagens. Eu não vou levar essa informação depois que terminar de gravar, continue aí. Sem problema. Mas rolou-se uma brincadeira de que a mãe do Ruffy seria o Crocodile, que é um vilão que o Ruffy enfrenta lá no começo da história. E isso tomou uma proporção muito grande na história, assim, da brincadeira do fandom e tudo mais. E é um chip que eu vejo muito por causa dessa brincadeira e que tem me pego de um modo, assim, muito forte recentemente. É o Crash Chip que virou sério. É o Crash Chip que virou sério. E eu acho engraçado essa coisa em One Piece, exatamente por isso. Você tem muita possibilidade pra shippar também. Você tem muito personagem pra shippar. Mas não necessariamente isso vai ser mais forte ou eles vão ganhar visibilidade. Como o chip ali do Zoro com o Sanji, que, meu Deus do céu, acho que toda a Fujoshi que começou a assistir One Piece shippou os 2 de cara, sabe? Só eu que sou fora da curva ali. Literalmente, pra mim, não pegou. Eu vi muito pouco de One Piece, o que eu vi, tipo, achei ok. Depois, quando eu vi que esse chip existia, eu só fiquei, faz sentido. Mas, tipo assim, não tava no bonde. Só fez sentido quando falaram que o chip existia. Ele faz muito sentido. E eles têm uma química gostosa de acompanhar. Mas pra mim foi uma coisa muito assim, do tipo, não. Ela quis ser diferentona, mas aqui... É normal, pô. Eu não vou falar nada, porque eu sou assim com Naruto
Naruto e Sasuke. Pra mim é tipo... Isso que eu queria comentar, que tipo, em comparação ao One Piece, Naruto, o Fedon e a Aoi de Naruto é um Fedon forte pra caralho, sabe? Não é só Naruto e Sasuke. Tem um monte de chip que você não tem como escapar deles. Sim. E o melhor de todos morreu nos 5 primeiros volumes. Nossa, sim! Nossa, sim! Eu já falei isso mais de uma vez, que a minha brochada com Naruto foi aí. E é triste, porque é tipo assim, no 5º volume, entendeu? Nossa. De sei lá quantos volumes que tem. Nele é mais, sei lá, 40. Eu não sei também, não adianta me perguntar. 70? Uns 50, eu acho. Eu acho que foi aí que Naruto morreu pra mim. E é muito cedo, então isso é muito triste. Mas olha, eu não li Naruto inteiro. Eu li até quando, teoricamente, no anime virou Shippuden. Uhum. Eu fui um pouco mais além no Shippuden. E aí depois começou a me encher o saco. Porque, estranhamente, eu tinha um ódio muito grande pelo Sasuke. Hoje nem tanto, mas acho que naquela época eu ficava assim, gente, como eu odeio esse moleque. Eu odeio ele muito. E teve uma época que todo um arco era só ele. Não existia nem o Naruto mais, sabe? Ele não existia. E eu nunca assisti o anime. E pior ainda bem. Porque eu acho que era pior ainda no anime. E aí eu ficava, gente, eu não aguento mais o Sasuke. Tira o Sasuke daqui. E aí eu dropei. Mas talvez seja por isso. Talvez, na verdade, eu não é que eu não tenha chipado Naruto e o Sasuke porque eles não tinham química. Talvez eles tinham, mas eu odiava tanto o Sasuke. Justo. É a mesma coisa. Isso, eu acho que talvez é a mesma coisa. É a mesma dinâmica que aconteceu com o Code Geass, que eu não entendo as pessoas que shippam o Suzaku e o Lelouch, porque eu odeio o Suzaku, então não tem como. Cara, então, Mas enfim. eu não vou falar de Code Geass, porque eu tenho sentimentos com esse chip, que eu também odeio. Mas aqui... Nossa, mas quem é que gosta do Suzaku? Tá, não vou falar, não vou meter em tangente. Depois a gente fala Um disso. dia, quem sabe? A gente Um dia a faz. gente xinga Code Geass pra caralho. Sobre Naruto, eu acho engraçado porque Naruto foi muito forte pra mim lá pelos meus 14, 15 anos. Mas eu nunca shippei muito, sabe? Mas assim, é porque eu acho que não tinha acordado na minha cabeça o inseto de Fujoshi e tal. Só foi lá pelos 15... Pelo final dos 15 anos, mais ou menos. E aí, quando eu li e tal, eu comecei a ler ou assistir. Mas aí eu fui lendo e tal, foi que, ok, tá chato isso e acabou. Aí eu parei de ler lá, mas eu li muito até. Eu acho que eu li uns 20, 30 volumes de Naruto. Na verdade, um pouco menos. E eu parei um pouco antes do Shippuden também. Mas aí teve uma época que começaram, quando eu comecei a ler BL mesmo, eu comecei a ver as coisas e disse, caramba, esses dois são muito gays, sabe? A época do Orkut, eu comecei a pegar aquela fake news e tipo, não, mas o Kishimoto ia deixar eles juntos e tal, e eu tipo, meu Deus! Todo mundo via essa fake news. Eu acho que essa é a maior decepção de quem shippava em Naruto, assim, porque diferente de One Piece, por exemplo, eu sou desse bando do Naruto Sasuke, Naruto, enfim. Mas eu acho interessante porque, realmente, gente, não tem uma vírgula nessa história, não tem um capítulo que não seja o Naruto correndo atrás do Sasuke. Sim, puta exatamente que pariu. essa coisa, essa putaria. E aí você fica assim, ok, vamos lá, terminou isso, aquilo, tá. Não, o Sasuke sempre amou a Sakura e o Naruto... E é bom lembrar que eles beijam 2 vezes. Nossa, sim! Então, né? Eu acho que esse beijo foi o momento que eu virei, ok, a Jump sabe que a gente existe, sabe? Foi um momento assim. Ah, sim, com certeza, nossa. Melhor casal. Eu acho que, assim, até mesmo toda a história dos Zabuza com o Haku, que é o casal que a Cris comentou que morre no volume 5º, é o melhor casal. Gente, eu literalmente com o Naruto, depois que eu dropei o Naruto, eu literalmente só voltei quando falaram, cara, reviveram eles por uns capítulos. Fui lá, li aqueles capítulos e falei assim, o meu casal. E aí eu nunca mais voltei. Mentira. E aí eu voltei pra ver como é que era o final, que também é uma bosta. E assim, eu acho muito engraçado Naruto, porque assim, eu não posso nem culpar o Kishimoto de dizer que, o casal do Naruto com a Hinata e do Sasuke com a Sakura era uma bosta, porque se você for lá, todos os casais são uma bosta. Não é que ele foi especialmente forçou esses... Ele forçou todos, gente. Me desculpa. Tem algum... Respira, Cris. Respira. Tá. Respira. Eu vou defender. Talvez o da Temari era... É. Não, e O Shikamaru e a Temari. É isso que eu ia falar. O Shikamaru e o Temari fazia sentido. É. Mas é aquele negócio. Faz sentido? Faz. Era bem construído? Não. A gente não tá falando da qualidade. Não, a gente tá falando então, que ok eles existirem. Então, mas aí que tá. Eu tô falando de qualidade. Tipo, porque, por exemplo, é ok você achar Naruto e a Hinata não foram ficar juntos. Ok, faz sentido. Discordo, mas... Gente. Oi. Esse podcast é sobre BL. Não, sim. Mas é isso que eu estou falando. Não é que o Kishimoto foi especialmente, tipo, não, eu vou cortar esse gay aqui e vou colocar um casal hétero de propósito e o casal hétero é ruim. Todos os casais são ruins. Então, é tipo assim, Naruto, eu acho que isso é especial, assim, a gente não pode culpar o Kishimoto de ser, sei lá, homofóbico ou alguma coisa do tipo. Não, ele fez casais
todos os casais héteros são ruins. Sim. Ele só não sabe fazer romance, gente. Eu acho que o Kishimoto também é um caso de claramente dar mais importância aos personagens masculinos e, tipo, e é isso, sabe? Porque, tipo, tudo que eu vejo das garotas era bem... ok, whatever, sabe? O Kishimoto já admitiu que ele não sabe desenhar mulher. Ele não sabia. Ele falou que as meninas no começo... Tanto que eu acho muito engraçado, porque entrava muito naquele negócio das pessoas glorificarem ele porque ele não sexualiza as meninas. Mas é porque ele não consegue desenhar meninas. Então elas ficam meio... É do tomboy. Não tão com curvas e tal. Porque ele não sabe. Então elas ficam meio com cara de menina por causa disso. Assim. Exatamente. Kishimoto feminista sem querer querendo, né? Isso. Não é que ele não faz curvas e não faz peitões e não faz... É que ele não sabe. Passando de Naruto, que a gente já falou, eu acho que os outros chips emblemáticos... Isso é aquela coisa, porque tirando Reborn, que eu tava muito no fandom, Reborn tinha a questão interessante dos chips não serem tipo nome de casal, mas serem números e letras, o que eu achava muito interessante. Gente, essa cultura incrível. Eu acho que eu lia tanto doujins de fanfic de Reborn porque era fácil achar, porque você pegava o número e sabia qual era na hora. Minhas senhas todas, até hoje. Nossa, é muito útil, cara. Muito útil. E você divulga assim? E além disso, eu acho que é dos destaques que a gente botou de Gintama, mas eu nunca vi Gintama. Eu só sei que Gintama tem chips muito fortes. Caraca. O que falar de Gintama? Cara, eu assisti Gintama, mas também não shippava. Eu vou falar sobre Gintama, que assim, pra mim é o único chip que existe em Gintama. Qual é? Que é o Gintoki com o Hijikawa. Hijikata. Hijikata, obrigada. Pra mim, os dois é o único chip que existe, eu tô feliz com eles, ok, me mata pra próxima. Ok. Não, peraí, eu não posso falar. Pode. Deixa me falar. Estão me silenciando só porque eu sou nordestina. A xenofobia. Não, mas falando sério, eu vi Gintama, mas tipo, eu acho que Gintama, o autor ele já era muito consciente dessas coisas de quando ele tava escrevendo. Então, diversas vezes ele brincou com o fato de que Fujoshi shippava ele shippava os caras, sabe? Então tinha muito piada aqui, e eu não falo piada depreciativa, ele tinha piada que acontecia, sabe? Eu vou falar uma coisa aí de Gintama, é que assim, primeiro que é uma série de humor, né, uma série de comédia, então você já pode esperar de tudo e mais um pouco. Mas eu não cheguei a ler o mangá inteiro, eu comecei a ler ele, não terminei o mangá, mas eu vi o anime, eu acompanhei o anime. Uma das coisas que é muito engraçada no anime é que eles quebravam a quarta parede direto, e zoava com tudo e mais um pouco. E tem um episódio que eu lembro isso que é muito engraçado, que o Gintoki tá conversando com o telespectador e ele fala, tipo assim, ele tira um DVD, não sei da onde, e na capa do DVD é ele com o Hijikata, tipo assim, uma fanart dos dois. Sim. E ele mostra, ele vai falando assim, é esse tipo de coisa que tá vendendo da série, isso e aquilo. Então assim, eles brincam muito com essa cultura do Fujoshi, olhar pra eles e tudo mais. E assim, quando eu falo brincar, é o máximo que vocês podem imaginar. Sim. Então assim, é muito divertido ver isso, que eles têm total consciência que é isso que consome, sabe? Que as Fujoshis estão ali consumindo a série adoidado por causa de chip, por causa de personagens, enfim, né? Então Gintama tem muito essa pegada que eu acho legal. E tem também, por mais que seja 90% do tempo seja comédia, tem todo um histórico de história séria também e tal. E, tipo, tem história do passado, tem história trágica e tal. Mostrando que dá muito pano pra manga pra esses chips, sabe? Então, pra todos os chips que tem, que são vários. É uma série interessante, tipo, eu sou igual a Keiko, eu nunca li o mangá, porque assim... se você tá ouvindo, você é uma editora de mangás que quer trazer Gintama, não traga. Porque pra mim, eu acho que Gintama é um dos charmes do anime, é o fato de que tem um cast de dublagem em japonês muito bom. E eles são muito fortes nisso. Então, tipo, eu nunca li o mangá, mas o anime é excelente. E eu nunca acabei de ver o anime, tipo, eu vi uns 100 episódios de Gintama, sabe? São muito mais que isso. É muito material que tem pra isso. Então, é uma história que é um prato cheio e tal, mas como eu disse, é comédia, é grande e é uma comédia muito específica de umas coisas japonesas, às vezes, que vai cansar. Mas assim, se você gosta disso, eu super recomendo. Sim. E pra terminar os anos 2000, porque senão a gente vai ficar, tipo, aqui pra sempre nos anos 2000, a gente nunca vai sair dessa década. Não, Paty, acabou. Não é pra falar de... Você pode negar, mas existiram. Gente, existiu um Big Tree na Shonen Jump. Sim, eu vou comentar uma coisa rápida, porque eu não vi Bleach, eu não sou do fã de Bleach, eu escapei de Bleach, mas eu fui o pior estereótipo, que é, eu virei pra um amigo meu e virou, me diz tudo que você sabe do Byakuya e do Renji, e eu fui ler doujinshi deles. Você fez o certo. Eu virei, só me diz o que eu preciso saber pra eu ler doujinshi, cara, foi a única coisa que eu fiz.
Porque eles eram muito bonitos, eu queria ler, mas eu não queria ver Bleach. Eu li o mangá de Bleach, eu comprava na época que a Panini começou a lançar, eu vi o anime, mas assim, eu nunca shippei BL porque eu shippava o Ichigo com a Haruki e aí acabou. Obrigada! Era isso. Ai, pessoas sensatas nesse mundo. Eu também shippava o Chico com a Haruki. Tá tudo bem, Cris, tá tudo bem. Obrigada. É bom saber que eu ando com pessoas que têm, sabe, bom senso. Mas tirando esse chip hétero aí, eu cheguei uma época em Bleach que eu shippei o Green Joe com... Ai, era aquele outro... O Kiora? Isso, com o Kiora. Eu shippei muito forte os dois. Nossa, mas eles eram um casal muito forte. Eles eram um casal muito forte. Então, assim, tinha... Bleach, apesar de tudo, gente, tinha uns caldo muito bom ali, tá? Como o personagem principal tinha um chip hétero muito forte, o pessoal ia pra outros lugares. E beleza, tá todo mundo feliz. Tudo bem, eu vou quebrar meu pacto, vamos falar sobre Bleach. Enfim, Bleach tem muita coisa, gente. Tipo assim, infelizmente, eu sei lá o que aconteceu na minha vida, eu acho que eu tomei rumos estranhos, que eu foquei muito em chips héteros por algum motivo mesmo. Eu sou uma pessoa que shippa muitas coisas. Então não quer dizer que só porque eu sou fujoshi eu só shippo gente, casal gay. E por algum motivo, Bleach me pegou muito no casal hétero, que não vamos falar sobre isso, né? Mas em casal BL tinha muita coisa. Eu acho que os mais clássicos, de fato, tirando o Byakuya Renji, o Ichigo e o Ishida e tal. Pra quem queria ser, sei lá, umas coisas meio voltadas pra gay comic, tinha o Chado, mas, coitado, o Chado nem o Kubo ligava pro Chado. Mas tinha, até porque também é a mesma coisa. Tinha personagens femininos, mas tinha muito personagem masculino também, então. E ele tem toda aquela questão de hierarquia que é meio militar, né? Então, se você quiser. Eu era uma pessoa muito... Essa minha época, que eu acho que isso é culpa de Prince of Tennis. Por quê? Porque Prince of Tennis tinha o quê? Tinha um musical. E aí, o que Bleach tinha? Bleach tinha um musical. Caso vocês não saibam, gente, Bleach teve muitos musicais. Musical de rock. O que eu não sei se vocês conseguem imaginar isso. Cara, eu acho incrível por onde a Cris andou na vida dela. Eu andei em muitos lugares da minha vida. E é muito engraçado. Porque o musical... Eu não sei quem fazia esse musical, mas às vezes eu tenho que agradecer. Porque ele dava muito material e muito estranhamente, e eu acho que isso é culpa dos autores, eles tinham um estranho fanservice com o Ichimaru e o Izuru, que era o subordinado dele, e eu ficava assim... Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí eu fiquei obcecada, sendo que o mangá tem muitas coisas. Não, o mangá, o Kubo não liga pro Izuru, mas musical por algum motivo sim. E eu era... Nossa, eu li muito Dodge, porque elas também... Porque graças a Deus o fandom era muito assim, unido. Então elas também assistiam o musical. Então era incrível, assim. Todo mundo tinha um compartilhamento mental de tipo... vamos ignorar que o Kubo não gosta desse casal. Nós gostamos, os produtores do musical claramente nos escutam, então é isso que importa, entendeu? Eles precisavam fazer que o povo fosse assistir, né, Cris? Tem esse detalhe. Exatamente. Cara, era muito engraçado, porque claramente os produtores do musical falaram assim, eu gosto desse casal e eu vou colocar as coisas aqui, foda-se se o Kubo não colocou. Se no anime não existe, aqui existe. Eu acho que metade da plateia deveria ser fã desse chip, entendeu? Inclusive eu. Enfim, Bleach, eu acho que, na verdade, o casal mais sensal de todas as possibilidades de chip BL que existiam em Bleach, o mais sensal era com o Ichigo, que foda-se, ninguém liga pro Ichigo. Mas, enfim, Green Joe e tal, Yuki eram muito bom também, porque tinha aquele negócio meio inimigos, meio rivais. Sim. Mas é isso. Encerro. A mentira, tinha outra, eu gostava muito do que tá... também. Eu gosto. Meu Deus. Pare de fazer me reviver essas lembranças negras da minha vida. Ok, tá. Mas, enfim, Bleach tem muita coisa. Não assistam Bleach, porque não vale a pena, porque isso era uma merda. Vamos fingir que não está tendo a continuação. Eu finjo que não existe. Eu mutei essa palavra todas as minhas redes sociais. Mas tem. Vou ser sincera, não posso mentir. Tem casal. Acho que se a gente for resumir antes de passar para os anos 2010, só resumindo, anos 2000, a importância foi basicamente o estabelecimento do modelo de autoras fazendo doujin, sendo recrutadas para trabalhar em material BL comercial, e o fato da Jump começar a ter consciência de que a gente existe, seja por meio de piada, seja de um fanservice aqui ou outro. Mas nos anos 2010, que é a década que a gente vai entrar agora, que eu acho que agora que a gente tá tendo a geração atual de autoras de BL, são em geral a galera que começou aí. Teve um pessoal que começou com One Piece. As novatas As novatas, grandonas novatas, tudo começou aí.
E eu acho que é a época que quando começou a circular o termo Fujobait, que o pessoal começou a perceber, algumas obras da Jump são mais pra gente do que pra eles. Que eu acho que quando começou a ter essa consciência por parte do público. E os destaques dessa época, que a gente vai juntar aqui, que é basicamente Kuroko no Basket, Haikyuu, que começou no ano 2010, My Hero Academia, e de menção honrosa, Dr. Stone e Black Clover, quem sabe que existe, mas vamos focar no Kuroko no Basket, Haikyuu e My Hero Academia. Em Kuroko no Basket, que eu acho que é engraçado, porque muita gente que eu converso hoje na internet eu conheci no fã de Kuroko no Basket, porque eu até brinco, porque eu acho que se eu for comparar Kuroko no Basket e Haikyuu, eu não acho que Kuroko no Basket tem tanto fanservice além da aparência deles. Sim. Haikyuu eu acho que tem bem mais fanservice. Ai, você acha? Eu preciso discordar. E na verdade, eu acho que Haikyuu tem menos. Cara, porque tem umas falas em Haikyuu que puta que pariu, mas ok. Mas, gente... Tem década que não tem, mas tô falando se eu for comparar, mas ok. Eu acho que Kuroko no Basket, eu acho que foi um fenômeno quando surgiu, puta que pariu. Ele surgiu um pouco antes de Free, então, tipo, foi o Bridge, Kuroko, Free, Haikyuu, então, tipo assim, era uma enxurrada de chip de anime de esporte. Eu acho que todo mundo tava em algum fandom com algum chip. E Kuroko no Basket é muito divertido de chipar. Ai, que época maravilhosa. Nossa, a gente era muito bem alimentado na época de Kuroko no Basket. Demais. Cara, pra chipar nessa época era tão bom, cara, na Jump. Kuroko no Basket, cara, eu era muito feliz. A era de ouro das Fujoshi foi 2010. Acho que sem tirar nem pôr. Foi 2010. E eu gosto assim, pegando um pouco do Kuroko no Basket, pô, você já tem ali, de cara você tem ali, não, eles eram colegas de equipe que se separaram, né? Só a melhor equipe de basquete que se separaram. E cada um foi pra uma escola. Daí você começa assim, tá, eu já posso chipar os 5, né? Os 6, logo de cara. Já posso brincar com os 6. Aí você vai indo pros núcleos das escolas e você vai vendo, tá, eu posso brincar aqui, eu posso brincar ali, eu posso brincar aqui. E entra todo um negócio de, tipo, é que esse é o namorado atual, e aí Sim. tinha um ex-namorado, entendeu? Sim. Cara, Do nossa. passado. Era muita briga, tipo assim, você chipa o casal que não existe mais, você chipa o casal atual. Nossa, tinha tanta briga. Eu não esqueço até hoje, porque acho que eu e a Kristen se conheceram no Twitter porque eu discuti com ela uma vez. Porque eles, tipo, 15 com pessoas diferentes, eles não entraram em acordo. Porque todo mundo chipava 15 com alguém, não tinha acordo com 15, pelo amor de Deus. Por que será? Por que será? Sinceramente, assim, de todos, eu acho que de quem que shippa o Kissy com Kuroko é o mais sem graça. É o mais sem graça, concordo. Eu entendo, mas é muito sem graça. É porque eu acho que, tipo assim, entre Kuroko e Kiss, os dois eram mais corrimão do fandom. Geral, chipava ele com um monte de gente. Uhum. Tipo, os outros eram mais determinados. Tipo assim, a Omini, tipo, a Omini era, sei lá, era a Omini com Kuroko, a Omini com Kagami, a Omini com a menina lá de cabelo rosa que eu esqueci o nome, e a Omini com Kizzy. Momoi. Mas já são 4 casais já é muita coisa. O mínimo era 4. Não, tem gente que shippava ele com outro menino lá, que é colega dele, que shippava ele com o capitão, porque tem essa também, tinha o capitão. Sim, a Omini com o Capitão era bom também. Tinha muitas opções. Nossa, era aquelas fic que tu entrava na O3, tipo assim, tinha o chip principal e mais um 7 acompanhado, porque tinha que juntar todo mundo. Nossa, era tão bom. E só pra deixar claro, tipo Kiss com a Omini. Mas, levando em conta isso, eu acho que era muito divertido. Era muito divertido. Não. Keiko, não vamos começar. Todo mundo aqui chipa coisa. Você chipa ele com quem, Keiko? Com o capitão do time dele. Eu esqueci o nome. Vá se ferrar. Desculpa, o que você pra ver com o capitão do time dele? O Aomini eu chipo com... Com Kagami? O capitão do time dele? Não, pera. Não, a Omini e Kuroko não. A Omini e Kuroko não. Vamos por partes. Você shippa o Kissy com quem, Keiko? Eu chipo o Kizzy com o Kasamatsu. Obrigada. Calma, Cris. Não pule no meu pescoço. Obrigada, tudo certo. Eu vou guardar minha faca. O Aomini eu chipo com o Kagami. Tá. Ok. E se jogar o Kuroko no meio, eu aceito também. Talvez eu tire essa faca de novo. Vamos combinar que o único chip que a gente não mexe é Midorimi e Takao. A gente ia tendo esse acordo, né? Ninguém... Por favor, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Se não, vocês só fingem que sim. Elas duas olhando pra Keiko agora. Algumas coisas não há perdão. Não, eu chipo eles, calma. Kuroko no Basket foi o fandom que eu cheguei mais perto de ter de entrar em Shipior, cara. Foi o mais perto que eu cheguei, porque eu era muito apaixonada de tão divertido que era na época. É que eu acho que Kuroko ainda é da época que Ship War era divertido. Sim, Era divertido. Não envolvia mandar ameaça de morte. Sem ameaça de morte, sem problematização do você gosta de chip codependente. Isso começou em Free, que veio um pouco depois. Não. o buraco, né? Não, isso teve antes, mas já começou a aparecer pra mim no fandom de Free. Isso que eu tô dizendo. Ok, certo. Além de Kuroko, tem Haikyuu, que também tá na bagatela de mangá de esporte, que é maravilhoso. Tipo, a Haikyuu, a gente tem um Blamecast inteiro já sobre isso, pra quem quiser conferir. Haikyuu lindo e maravilhoso. Eu amo shippar esse mangá, puta que pariu. Eu acho fascinante porque, tipo, Haikyuu
Eu tô caladinha agora, mas na verdade é porque eu propus esse Blindcast, mas na verdade eu nunca tive nada muito grande que shippei na Jump, tipo, eu já li doujin, fanfic de tudo isso, tipo coisa de Kuroko e tal, mas nada muito grande e tal. Ai meu Deus, meu chip e tal. Mas, obviamente, não há falhas, né, um negócio desse e tal, é só questão de gosto. Mas Kuroko, Gintama, Naruto, todas essas histórias têm, tipo, coisas que eu acho que fazem elas falhar como histórias e tal, que eu acho ruim até certo ponto. Não, Haikyuu não. Haikyuu eu acho a história, um mangazinho, um anime muito bom por si só. Eu tô ignorando a parte da shippagem agora, então eu acho que todo mundo pode aproveitar Haikyuu. Haikyuu é ótimo, shippagem ou não? Tá pra existir, pra mim, outro Haikyuu, assim. Tipo, eu acho que conquista muito fácil até gente de fora, de fandom de anime e mangá, e aí a shippagem é feita de um jeito tão, ao meu ver, tão orgânico, mas no caso os casais que eu gosto. Então os casais que não gostam, é tipo aquela coisa enviesada. Os casais que eu não gosto não me interessam. E aí é de um jeito tão explicadinho, tipo, eu fui ver o filme lá no cinema, acho que foi esse ano que teve, da Batalha do Lixão, né? E tipo, eu fiquei, caramba, que coisa legal. Nossa, eu nem lembro mais. Acho que foi esse ano, foi? Foi esse ano. Porque faz de uma forma tão legalzinha que é fácil shippar, então... É legal, a Haikyuu é legal. Tipo, tem uns chips assim, eu não sou fanática igual vocês, por questão de gosto e tal, mas é muito legalzinho, sabe? Sim. Eu acho que, tipo assim, as obras da Jump, tem algumas obras que, tipo assim, o chip é um negócio a mais que você vai pra apreciar a história. E tem as obras assim, que shippar é a parte divertida, tipo, é o que dá o gosto a mais de você acompanhar. Sim. Eu diria que, por exemplo, Kuroko é mais divertido de acompanhar com o seu chip, tipo assim, você fica olhando com o óculos de frouxo o tempo inteiro. Haikyuu tem momentos, mas Haikyuu você aproveita porque é muito bom. É que Kuroko é mais emocionante se você shippa. Sim. Eu acho que fora isso, ele é legal, mas eu acho que dá uma camada tão a mais quando você shippa. Porque Kuroko é uma novela mexicana do caralho, é muito divertido. É mais engraçado pensar que aqueles caras todos terminaram com o outro e... E eles estão brigando, é uma briga de ex com atuais, entendeu? E todo mundo tem um ego do caralho. E tipo assim, o time perde, o pessoal acha que o pessoal testosterona vai morrer, cara. Era muito divertido. E me pega demais, porque Kuroko era muito sobre os personagens. Os jogos de basquete eram meio que... Era um jeito deles conversar, entre aspas, assim. Porque eu acho que em Haikyuu, o jogo, de fato, ainda é muito importante, sabe? Tudo bem que também os personagens conversam no meio e tal. Mas eu acho que Kuroko... Até porque Kuroko já quase poderzinho, né? Haikyuu é bem pé no chão. Ele não chega a ser um Blue Lock, mas ele tá quase lá. Também não chega a ser um Prince of Tennis, também é outro nível. Mas ele é bem poderzinho, assim. Então, tipo, a parte de real do jogo não importa tanto, assim. É mais sobre os personagens. Então, quando você shippa, nossa, dá um peso tão diferente. Pra completar o trio de obras dos anos 2010, que, tipo assim, tava bem servido. Na minha opinião, My Hero Academia foi o último grande shonen de lutinha da Jump que, tipo assim, tinha um cardápio bem servido de chip pra você. Porque você podia fazer muita coisa em My Hero Academia. Pois é, pena que o fandom é uma droga. Ignora o fandom, Cris. Você Ignora acha que o fandom de Naruto é bom? Você acha que o fandom de Bleach é bom? Ele não tá falando de fandom aqui. Mas é que o de My Hero Academia é o pessoal mais jovem, entendeu? E daí eles têm a seu gene insuportável de aborrecente. Mas eu falo isso porque eu gosto muito de My Hero Academia, sabe? Eu tenho uma máxima assim. No momento que eu decido entrar num navio, eu vou embarcar nesse navio e quem fica no porto é quem tá perdendo. Em My Hero Academia, eu tenho muito essa visão do... Vocês querem discutir? Discute à vontade. Meu chip é esse desde o começo. Porque, enfim, eu gostei da dinâmica dos dois. E a gente tá aí. Hoje, lindo, feliz, alegre, saltitante, com eles terminando quase juntos. Ou juntos, depende de como você vê. Não, eu acho o fandom uma bosta, Eu admito mas... que eu perdi a guerra. Sejam felizes aí, vai. Obrigada. Assim, eu falo, assim, que o fandom é uma droga. E eu falo calmamente sobre My Hero, porque eu sei que eu estou coberta de razão também. Eu estou tranquila. Exato. É muito engraçado, porque eu sou tão passional, assim, tão... com esse chip, que ao contrário eu fico calma. Eu poderia ficar 200 horas falando sobre como a construção deles é muito boa, cara. Um dia a gente faz. Eles fazem um arco tão bonitinho. Gente, vocês olham pra trás. Se tem alguma coisa que Horikoshi fez de boa em My Hero Academia, é fazer toda a construção do arco do Bakugo. Gente, não tem como. Sim. É perfeito, assim. Ele errou em vários outros... Errou. Mas desse e de quebra do chip, não tem como. Eu acho fascinante como, tipo assim, Bakugou e Deco é o chip mais forte de My Hero Academia, isso não tem questionamento.
Admito que eu perdi a guerra, mas ok. Mas o que eu acho interessante é que tanto Midoriya quanto o Bakugou, tipo, eles são corrimão de fandom pra caralho. O pessoal shippa eles com um monte de gente. É que dá pra shippar eles Dá com pra shippar eles com gente pra caralho. Eles são quase os dois protagonistas, né? E a regra básica dos protagonistas, eu acho que principalmente aí em 2010, é que eles são marmitas de todo mundo, assim. Exatamente. Kuroko, Haikyuu e My Hero Academia. Os protagonistas são marmitas de fandom. Você shippa com todo mundo. Mas em My Hero Academia, principalmente, eu gosto muito de Bakudeko, né? Tô nesse navio aí desde o comecinho. Mas eu gosto muito também... Eu gosto de trios, gente. Eu gosto de trios. Eu gosto muito quando você pega o Bakugou, o Deku e o Shoto, né? Eu gosto muito de colocar os três ali junto. Acho que dá uma dinâmica muito boa entre os três. Apesar que sim, meu coraçãozinho ali, Bakudeko, por favor, deixe os dois juntinhos, felizes, alegres, saltitantes, sendo heróis. O capítulo extra nunca existiu, né, assim. Exato. Eles estão ali sendo juntos, acabou. Cara, e é tipo assim, eu entendo total ter o Todoroki ali no meio, mas é que eu sinto que tava, até um certo ponto de My Hero Academia, esse trio fazia tanto sentido, mas aí meio que perdeu o... É que daí ele foca no Bakugou com o Deku, né? E o Todoroki, ele vai pra um plot separado, e aí ele meio que separa. Até um certo ponto era muitos três, assim. Ele vai resolver a treta da família, né? Vai ter a DR séria da família. E daí meio que acho que o Horikoshi perdeu meio que o quanto que ele poderia juntar isso de novo, assim. E aí o Todoroki se juntou à massa junto com o Ida e as outras pessoas que eventualmente se juntam, assim, mas eu entendo o apelo do trio. Então, mas My Hero, apesar de ter essa pegada forte desse navio, né, desse ship, ele também é uma outra série que, se você vai analisar, todos os personagens ali, entre eles dá pra fazer um bom caldo, né? Tirando talvez entre a maioria das meninas, que novamente a gente tem aquele problema da Jump, que é... A maldição continua. E o único chip bom hétero que ele poderia fazer, ele não fez. Caralho, eu fico... Não vou falar chip hétero, mas eu fico revoltada, concordo com você. Não é estranho? Cara, puta que pariu! Que homem incompetente! Mas enfim, pelo menos ele me deu o que eu queria, mas... Puta que pariu. Mas eu acho que é isso. A questão de chip em My Hero Academia é muito essa pegada do, né? A gente tem ali, um arco muito bem construído entre os dois personagens principais, que não tem como você olhar e falar, não dá pra chipar. Amigo do céu, desculpa, é quase um Naruto Sasuke de novo. Não tem como. Melhor desenhado, sabe? Tipo... Porque eu acho que o ponto não é nem o Deku, porque ele teoricamente continua quase na mesma instância, né? Ele não muda tanto, assim, ele sempre admirou muito o Bakugou. Mas o Bakugou... Gente, as pessoas podem falar do plot de My Hero Academia, mas a construção que o Horikoshi fez com o Bakugou foi, assim, incrível. Não, o Bakugou é o melhor personagem de My Hero Academia, ponto, sabe? Chefe Kiss. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é muito amado, ele tem muitos haters, sabe? Mas Sim. gente, não tem como. É o poder da fama. Sim. E assim, eu acho que, infelizmente, talvez My Hero Academia conseguiria ser um pouco melhor se o Horikoshi tivesse conseguido... Porque tem muitos personagens também. E ele também tem muitas opções de chip BL além desses dois, mas eu acho que, assim, boatos que nos últimos capítulos de My Hero Academia o cara tava, tipo assim, vazando líquido pelos ouvidos, assim. Não, ele tava morrendo na reta final do mangá, tava preocupada já. Então, e aí eu acho que ele, infelizmente, teve que, talvez, cortar ali algumas coisas e focar no plot principal, assim. Mas se ele desse uma atençãozinha ali pra outros personagens, cara, prato cheio também. Mas eu acho que pra finalizar, eu acho que, tipo assim, a gente fala que os anos 2010 foi, entre aspas, a melhor época pra se Fujoshi gostar da Jump, porque a gente compara agora com os anos 2020, que é a década que a gente se encontra, que a gente foi tentar separar as obras em destaque pra falar nesse Flamecast, e a gente percebeu que muita coisa mudou desde então. Tanto pela Jump, mas também pelo cenário ao redor da Jump. Porque eu acho que no 2020, tirando Jujutsu Kaisen, que tem um chip lá muito forte, tem um fandom Fujoshi muito forte, todas as obras atuais e recentes da Jump que tiveram muito destaque e muita fama, tem um fandom BL, porque são obras muito famosas, sempre vai ter alguém pra shippar, mas não são tão onipresentes no fandom de BL como era, por exemplo, 10 anos atrás. E a gente coloca muito isso na nossa visão, pelo menos a minha interpretação, é de que o BL cresceu muito como mídia, e, entre aspas, você não precisa mais shippar coisa da Jump, porque você pode ler um BL logo de cara. As fontes são muito maiores. Vai pra além da Jump. Se a gente for pra além de revista, tipo, tem Josei Muke, tipo, só de séries que não chegam tanto aqui, sei lá, tem Josei Muke de Westry, tem Stars, tem Twisted, tem coisa tipo Mike, que não começou como gato, então... São coisas que dão material que, tipo, não são da Jump, que vai ter um fandom de Fujoshi muito grande.
E também vai ter aquelas outras revistas, né? Qual é aquela revista que falam que é tipo a Jump pra mulheres? É A J-Fantasy. J-Fantasy, isso. Então vai ter mais opções hoje em dia, sabe? Eu acho, sinceramente, que a Jump tomou decisões ruins. Porque, assim, eu acho que pelo menos, me parece que ela está propositalmente tentando parar de apelar tanto pra Fujoshi. Tipo, se você for ver as séries que tem hoje em dia, elas não são tão fujobaits assim. Tudo bem, tem Jujutsu que as pessoas alegam que é extremamente bait. Mas, assim, sinceramente, tirando os dois ali, que é o casal mais famoso, né? Que é o Gojo e o outro. É que o nome do outro que é o vilão lá. Eu sei que você tá falando, mas tipo... Mas, enfim, é o único que existe, basicamente. Claro, tem muita gente que shippa outras coisas, mas no fim das contas o principal é esse. Tirando eles, que aí... Qual é o outro grande, sei lá, o grande Kuroko no Basket, sabe? Eu sinto que eles tentaram fazer um movimento de... Não, acho que a gente tá virando... Eu vi uma vez alguém falando... Algum japonês, eu não lembro quem que falou, que a Jump começou a achar que eles estavam virando a Shoujo Jump, em vez de ser a Shonen Jump. E isso incomodou eles. E aí eles queriam voltar a tentar trazer força pro fandom masculino deles. Só que isso é um tiro no pé, porque não tem mais nada que prenda as mulheres a só a Shonen Jump, exatamente como vocês falaram. Então, tipo assim, elas vão botar o dinheiro delas em outro lugar. Elas não vão tentar ficar achando migalhas na Jump e se elas podem ir pra solos mais férteis, sabe? Então, ficou muito isso, assim. Eu entendo que talvez seja um movimento deles, mas não sei se foi uma boa escolha. É engraçado porque, assim, eu sigo muito artista, tanto no Blue Sky quanto no Twitter, pra coisas fora da Jump, que eu gosto tal da arte das pessoas, e você vai ver que quando tem filme, tipo, filme de Jujutsu, os filmes que tiveram esse ano, filme de Haikyuu, de Demon Slayer, que tiveram filmes grandes esse ano, elas às vezes aparecem postando foto e tal, que foram pro filme. Então, obviamente, essas mulheres que são parte de outro fandom, de coisas de eu sei o que, por exemplo, elas ainda consomem a Jump, mas elas muitas vezes não estão gastando a energia de produção dela, de doujin, de fic, etc., na Jump, sabe? É em outro negócio, mas elas ainda estão consumindo esse material. Elas não movimentam mais o fandom do jeito que era antes. Porque, por exemplo, a galera vê Demon Slayer, o pessoal lê Chainsaw Man. O pessoal gosta dessas obras, mas, tipo, não tem mais uma produção do nível que era antes, sabe? Não é onipresente no fandom igual já foi. E eu acho que Jujutsu Kaisen, por exemplo, ou Chainsaw Man, tipo, coisas que são mais populares hoje em dia, elas são muito mais onipresentes, vamos dizer assim, especialmente Jujutsu. Ou Haikyuu, que ainda tá terminando o anime, o mangá tá terminando de ser publicado aqui. Elas são muito mais onipresentes porque é uma coisa que é facilmente acessível, enquanto para japoneses elas têm muito mais acesso a coisa fora de anime e mangá, sabe? Sim, o bonde do Haikyuu ainda não acabou. Haikyuu continua em vento em polpa e, por exemplo, o grande mangá de esporte na Jump, se for pegar tipo esporte, seria Blue Box, que é um romance hétero. Nada contra. E a Kanibanat, que apesar de eles ser mulher, e o foco não é... E, tipo, não tem um cast de personagens femininas pra ficar shippando a Kani, não seria o mesmo nível que já foi, sabe? O que nem tem a Kanibanat, inclusive. Então, o que eu sinto que a Jump tá tentando fazer é voltar a tentar emplacar as comédias românticas deles, né? E focar em personagens femininas pra tentar manter as mulheres, mas sem fazer fujobait, sabe? Então, a gente vê que tem bastante agora personagens femininas, o que eu não acho que é ruim. Tem mais histórias que focam no romance ali, comédia romântica, né? Um romance escolar. E é a maneira que eles fazem de tentar, então, agradar outros públicos que eventualmente possam ser lucrativos para eles, sabe? Então, é uma nova era da Jump que eu não sei o quanto... A gente ainda tem que ver, né? Se vai ser sucesso ou não. Eu ia falar que, só pra ajudar a Yane de falar, que eu acho meio irônico, porque, tipo assim, vamos investir mais em comédia romântica, vamos investir mais em um cast feminino mais forte. Só que eu fico, se eu quero isso, eu vou ler Shoujo, cara. Eu não vou ler Shonen Jump. Não, assim, eu acho interessante isso porque, na verdade, eles meio que resolvem o problema deles de não terem personagens femininas interessantes. E aí mata um pouco essas coisas das Fujojos. Tipo, eu e a Cris, a gente tava comentando esses dias no grupo da gente, no grupo do Blime. A gente gosta de Witch Watch,
ou do anime, do mangá e tal, que é um mangá bom, eu acho, assim, se você gosta de comédia, mas as personagens femininas deem até um materialzinho minúsculo que você catar, dá pra shippar alguma coisa de BL, mas a presença das personagens femininas nos casais dela com os outros caras, tipo, elas além de serem protagonistas, elas têm uma presença tão grande e o desenvolvimento é bom ao lado dos caras que, tipo, fica meio... É a mesma coisa que acontecia quando você dizia, por que é que vou shippar esse cara com a menininha amiga de infância dele se ele tem um desenvolvimento melhor com esse outro amigo dele? E aí, nesse exemplo, tipo, sei lá, eu acho que Blue Box deve ser parecido, eu não leio Blue Box, é tipo, Witch Watch rola isso. Então eu acho que tá rolando isso justamente porque a Jump quer apelar pra esse público, não sei se apelar tanto pro público feminino, mas tipo, também pra apelar pra um público além do que eles tinham antes, tipo, It the Witch também eu acho que é isso, tipo, a Witch é o protagonista, mas tem personagens femininas que eu acho boas e tal, mas aí, por exemplo, não sobra o material exatamente para as fujoras ainda, a Witch é um caso que ainda dá pra saber. Mas aí é interessante essa mudança porque é aquilo que eu e a Cris já comentamos às vezes no grupo do Blime, que eu acho que vocês também veem. Que é essa mudança que tá rolando pra Shonen Jump, que as grandes séries deles estão acabando. Sim, é que eu acho que assim, a Shonen Jump tá num período de transição muito confuso ainda. Eu acho que eles estão tateando muitas coisas. Tipo, tem essa questão de eles estarem trazendo mais personagens femininas, não necessariamente é ruim, assim. Eu acho que traz coisas bacanas, é como você mesmo disse na questão de Witch Watch. Eu acho que o Witch Watch mostra bastante que se você consegue fazer um casal hétero que realmente é bem construído, não tem motivos pra pessoa negar esse casal hétero, sabe? Eu também consigo ver essa questão de que se eu quisesse tirar um BL, um chip BL dali, eu até conseguiria, assim, mas eu não tenho motivos pra fazer isso, sabe? Eu teria que ser muito contra o que tá ali no canon pra fazer um negócio desses. Então, tipo, é interessante, eu acho que é um movimento interessante, mas, claro, eu sinto falta de um novo Kuroko, sinto falta, mas não sei o quanto que isso vai ser bom pra eles. Se vai tirar eles dessa decadência aí que tá tendo, ou só, sabe, vai talvez adiar um pouquinho o inevitável. Também tem o fato de que muitas obras dessa década passada tiveram um fandom fujoshi muito forte, que muitas vezes vieram de outras revistas shonen, mas trabalharam o que a Jump não tá trabalhando. Tipo, Attack on Titan teve um fandom fujoshi muito forte. Blue Lock é o mangá de esporte da vez com o fandom fujoshi super forte, e não é da Jump. O fandom tá mais espalhado, a Jump não tem mais a força de juntar todo mundo igual já foi. O que eu acho em contrapartida é bom a longo prazo, porque eu acho que mais fontes é melhor do que focar tudo na mesma revista. Por outro lado, você fica vendo o que a Jump vai fazer nesse meio período. O que eles vão fazer? Não sei, eles podem estar errada. Eles podem lançar um novo mangá amanhã que vai dominar o fandom fujoshi por pelo menos mais 10 anos, mas no momento esse é o cenário que a gente vê. E Blue Lock no Japão sim, mas por exemplo aqui nem é tão forte, sabe? Tipo, e divide muita atenção com outros mangás. E tipo, Haikyuu, por exemplo, ainda é muito forte, Jujutsu. Então, não consegue alcançar coisa dessa década, tipo assim, de 2020. A gente não falou de Demon Slayer, apesar de Demon Slayer ser mais antigo o mangá, mas tipo, explodiu com o anime. Mas a Cris e a Keiko podem falar, já que elas são muito mais fãs que eu e a Paty, eu acho. Mas a Cris, principalmente, tipo, se quiser falar no sentido de tipo, não tem esse appeal todo para as fujoshi. Não que não vai ter gente que tipo, com certeza tem, mas sabe, eu não sei se tô conseguindo explicar, mas não tem esse fujubait que tinha antes, o que não é um problema com a obra, sabe? Sim, mas tipo, não é a força que tinha antes. Tipo, não posso falar tanto Demon Slayer porque eu não sou tanto fã, mas tipo, Chainsaw Man tem chips BL relativamente fortes no fandom. Acho que o mais forte que eu vejo, assim, é o Aki com o Angel, que é o chip mais forte que eu vejo, mas tem gente que tipo dente com outros personagens também. Mas assim, não é onipresente, cara. O pessoal tá muito mais preocupado com a Makima, falar da Rimeno. Que são personagens femininas interessantes dentro da obra, o pessoal quer falar delas. Então, eu acho que é bem essa questão, assim. Mas eu acho que a questão de Demon Slayer é meio complicada, porque eu acho que é o jeito que a história é construída, ela meio que não dá espaço pra você fazer muita shippagem no geral, assim, sabe? Ele tem uma questão dele ser extremamente... As coisas acontecem muito rápido, então os personagens podem literalmente morrer a qualquer momento. Então é muito complexo, tipo, fazer um chip
quando você tá preocupado se esse personagem aí vai viver até o final, sabe? Então foi muito complicado, porque eu acho que depois que a série acabou, eu vi muita coisa e eu sinto que, tipo assim, depois que acontecia alguma coisa com o personagem que dizia se ele ia ficar vivo ou não, só depois disso, meio que as pessoas falavam, agora então eu posso tanto inventar um universo paralelo em que ele está vivo, tanto quanto, sei lá, não colocar ele no meu chip e tentar investir minhas forças em outros, sabe? Sim. Mas isso eu diria que é mais por causa da Demon Slayer não der muito tempo pra você respirar os personagens, porque rola muito rápido na história. Porque, por exemplo, Attack on Titan também tinha aquela questão de que, pode matar um personagem importante do nada, mas o pessoal continua shippando, cara. Não, mas eu acho que as coisas aconteciam bem mais devagar. Sim, eu acho que Attack on Titan, tipo, tinha toda aquela coisa, vamos pra um arco de... Eles vão pro acampamento pra treinar e tal, pra se preparar pra ser soldado, pra matar Titã e tal, enquanto Demon Slayer, tipo, não, vamos sair correndo pro próximo lugar e tal, era, tipo, a pessoa responsável por Demon Slayer, tipo, que ela tinha muito certeiro por onde ela ia, sabe? Talvez por isso tenha conseguido acabar na época. Não, e é muito engraçado. Eu acho que mesmo quem assistiu o anime ainda acha que é muito rápido, e mesmo assim o anime colocou muita coisa. Tipo, muita coisa que tem muita cena extra, né? Que exatamente pelo mangá ter cenas que são muito rápidas. Tem lutas que no mangá é um episódio inteiro e, sei lá... No mangá não, no anime foi um episódio inteiro e no mangá é, sei lá, 2 páginas, sabe? Então, eles também fizeram muita coisa, até porque a autora dava muito espaço pra isso, mas apesar de muita gente achar que Demon Slayer fez sucesso só depois da animação, não, o mangá sempre foi muito popular, sabe? E eu acho que exatamente porque o mangá era mais rápido ainda que o anime... Muita gente não tinha nem tempo de pensar, nossa, eu vou fazer um doujinshi, porque, cara, ela nem sabia o que ia acontecer na história depois, sabe? Uhum. Eu acho que também afeta muito que a forma que a Jump funciona hoje, as histórias são mais curtas também. Você não fica tanto tempo digerindo uma história igual era antigamente, que tinha, sei lá, tinha que ficar vendo o filler do anime, aí o mangá demorava pra sair, às vezes um capítulo que não importava. O mangá hoje é bem mais, tipo, da Jump, inclusive, é bem mais, tipo, pum, tipo, o negócio vai. Uhum. Então, eu não sei se seria, tipo, super importante que, por exemplo, se Jujutsu teve o casal lá principal, porque eles são um arco importante da história que para pra focar neles, que para pra falar do relacionamento deles, que aí justifica todo o background pra montar um chip em cima. Claro, não vou dizer também que não tem nada em Kimetsu, porque tem, tá, gente? A Fujoshi, quando a Fujoshi quer, a Fujoshi faz. Sim. Mas eu acho que isso aí tudo é resultado da época também que a gente tá vivendo. Tipo, a parte fala de ter um arco filler só pra isso e tal, essas coisas. Sendo que hoje em dia isso não existe, gente. Não existe mais arco filler em anime, sabe? A One Piece vai parar de fazer isso. Pois é, tipo, porque é aquela coisa, animes estão ficando mais curtos, talvez questão de produção extremamente saturada, de tipo, ter que produzir 40, 50 animes por temporada, começar a ver anime pro nível global e tal, então, tipo, não tem tanto espaço pra isso, de, tipo, ter essa construção. Aí o mangá pode ser que tenha isso, mas eu acho que não vai ser na Jump, porque... Ao meu ver, a Jump é muito mais cruel com isso, de às vezes não dar espaço para as coisas, vamos dizer assim, marinar para construir os personagens, porque tem que ser tipo, não, tem que arrumar um sucesso logo e acabou. Você pega coisas tipo Frieren, o Shinoko, Dungeon Meshi, que são coisas populares, especialmente no nível global, e elas são todas coisas fora da Jump, sabe? Então, a Jump parece estar numa situação meio complexa que, tipo... Eu sinto que a Jump tá numa lógica meio Netflix, sabe? Tipo assim, nos primeiros capítulos ele tem que ter um super sucesso, senão eles já começam a cogitar cortar, sabe? Sim, sim. E isso é ruim pra histórias que precisam de tempo pra ser desenvolvidas. Fica tudo muito rushado, sabe? Fica muito corrido. Sim. E, infelizmente, isso prejudica muitas histórias promissoras. Eu acho que um exemplo de mangá que existiu na Jump e talvez não existiria na Jump hoje em dia, o próprio Reborn, assim. Reborn demorou muito pra engrenar. Não, até porque você vê claramente que o editor deve ter chegado pra Mano e falado, não tá funcionando. Transforma isso num mangá de lutinha, comédia não tá dando, ninguém tá rindo com o bebê atirando na cabeça do cara, sabe? E porque dá uma virada na história de um jeito que, tipo assim, eu acho que se não tivesse engrenado ali,
eles teriam cortado, mas eles ainda esperaram, sei lá, 5 volumes nesse ritmo de comédia, sabe? Sim. Sim. E assim, eu não vou dizer que eu tô triste com isso não, porque como eu disse, como fã de BL, eu diria que hoje está muito bem mais alimentada em outras áreas, mas é uma época que dá uma nostalgia porque foi divertido, sabe? Não vou dizer que eu não me diverti nessa época. Não, eu ia falar assim, seria legal ver outro, sei lá, um outro Kuroko, um outro Haikyuu, mas, né, é coisa da nostalgia. É aquela coisa, a gente vai ver agora uma mudança talvez na Jump daqui a um tempo. Eu não sei se vai ser positiva ou negativa, mas eu acho que eles estão tendo que correr pra, como é que diz, ficar em dia com os tempos, vamos dizer assim, e eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. É isso só pagando pra ver, mas como eu disse, a gente vive numa época que tem vários gachas pra gente, que tem BL Game pra celular, que sai 100 BLs por mês no Japão, tem BL na Coreia, tem BL na China, tem BL na Tailândia, sabe? Se eles quiserem a atenção Fujoshi, eles têm que competir não só entre eles e com outras revistas shonen, mas também entre o material que já existe pra gente, que já tá em abundância. Sim. Então eles têm muita coisa pra concorrer. Eu acho que essa é a conclusão. A gente tá com várias apostas, mas só o futuro vai dizer. Em 2029 a gente grava um novo Blamecast pra ver se estava errado ou não. Pois é, vendo o que tá acontecendo. Mas assim, a Jump, especialmente que hoje em dia tem, não só aqui no Brasil, mas no Manga Plus, tipo, que é um aplicativo lá que tem obras em português também, tem mais em inglês, mas tem bastante coisa em português também. Sei lá, vamos olhar a Jump, vai que a gente passou alguma coisa que talvez tenha material pra Fujoshi e a gente só não viu, sabe? Então, vamos dar uma olhada. Tipo assim, a gente já não falou muito, por exemplo, de Kagurabachi, mas eu acho que é porque ninguém aqui realmente leu Kagurabachi. Tipo assim, eu não vou dizer que eu não li nada, eu li, tipo assim, uns 5 capítulos de Kagurabachi. Não me prendeu muito, sinceramente, mas aparentemente tá promissor, assim, apesar do autor tá parecendo que tá derretendo, mas dizem que ele tá bom. Que eu acho que é só, mas assim, é complicado, porque o mangá, no geral, eu acho que ele se retroalimenta muito, sabe? Os autores de mangá são fãs de mangá, então, inevitavelmente, eles vão ser influenciados por outros. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas querem, por exemplo, sei lá, um novo Naruto, se surgisse um mangá muito parecido com Naruto, eles iam acusar de, sei lá, é só uma cópia de Naruto, sabe? Então, acho que é muito complicado para os próprios autores também. Sim. Tentar fazer alguma coisa nova que seja familiar, mas não familiar o bastante para as pessoas te acusarem de plágio, sabe? Porque existe essa cultura interna da Jump que ao mesmo tempo é muito parecida, mas não pode ser parecida demais, sabe? Eu acho que é bem complexo com o passar dos anos. Eu acho que estão tentando mais coisa na Jump Plus, que é uma área que estão testando mais coisa. Sim, mas eu acho interessante porque, tipo, Kagurabachi, ninguém aqui leu, tipo, eu quero dar uma olhada depois, futuramente. Provavelmente vai sair um anime futuramente também. Mas eu acho que Kagurabachi é interessante porque quando eu frequentava mais o Twitter, tinha toda aquela história de, tipo, não, vamos trazer as Fujoshis pra começar a ler Kagurabachi, pra começar a sair fanart, pra eles começar a vender muito. Então é interessante, foi um caso interessante de acompanhar, porque eles viam que a Fujoshi, tipo, ela fazia uma coisa muito importante que muitas vezes o pessoal que não é Fujoshi não faz, que é gastar dinheiro com aquilo. Então é gastar dinheiro com mangá, gastar dinheiro com merch, gastar dinheiro, sei lá, com doujin, que não entra exatamente no negócio de vendas da editora, mas que leva a popularidade. Então, foi interessante ver como, tipo, é uma obra de uma geração nova, mas que, tipo, já tinha essa ciência. Tem que trazer as Fujoshi, senão essa obra não vai fazer sucesso, sabe? Então, foi interessante de ver. Um dia eu paro pra ler. Claro, mas assim, isso é o fandom ocidental, né? Não necessariamente... Mas, assim, é interessante ver. Não, sim, eu digo assim, eu não sei como é que isso foi internamente no Japão. Eu sinto que inevitavelmente Kagurabachi ele ia fazer sucesso. Eu sinto que o fandom ocidental tava meio desesperado, mas não sei se tinha tantos motivos pra esse desespero. Eu acho que ele tava bem, assim, que era a aposta da Jump. A Jump tá desesperada pra trazer um novo grande título e ele era uma das apostas, sabe? Tem gente que hoje em dia... Eu já vi gente até agora que acha que, sei lá, It precisa de mais atenção. E tipo, gente, It não precisa de mais atenção, ele já é um grande destaque, sabe? As pessoas tratam como, sei lá, se ele fosse mediano e ele não é mediano. Sim. No geral, nada da Jump é mediano, assim. Eles já estão acima da média só por ser da Jump. Porque a Jump vende horrores, né? Sim. E o que não vende horrores, ela vai cortar. Então...
Mas é engraçado, assim. A questão de Kagurabachi é engraçado pra ver como a gente já tá tão, digamos, falando no sentido ocidental, né? A gente já tá tão normalizada, as Fujoshi já estão tão normalizadas a esse ponto, sabe? De tentarem chamar para a nossa ajuda, assim. As Fujoshi salvadoras da pátria. Fomos de odiadas a procuradas, porque na época de Haikyuu e Kuroko, ele fala, é uma época muito divertida, mas o pessoal não gostava da gente nem um pouco. Você sentiu uma animosidade real, tipo, o pessoal não queria a gente lá. Não, as pessoas não gostam de nós, assim, até agora, né? Eu acho que metade do fandom masculino, mesmo de My Hero Academia, odeia a gente até agora e o anime tá rolando ainda, sabe? Eu só ia comentar que eu acho que o desespero da Jump aumentou, porque assim, One Piece já é gigante no Japão há muito tempo. E ele começou a ficar gigante no Ocidente muito depois de crescer no Japão, porque teve a questão de localização, demorou pra ficar disponível de uma forma legal. E agora o One Piece tá crescendo, tá num boom aqui agora. Então eu acho que a presença na Jump só aumentou ainda mais, porque One Piece demorou muito pra fazer sucesso no nível que foi Bleach e Naruto por aqui. Então a aparição só aumentou pra eles. Mas eu diria que é isso. Eu acho que a gente já falou bastante. Para o final de ano de vocês se animarem. Exatamente. Vai ouvir enquanto tá fazendo a ceia de Natal, tá arrumando faxina de final de ano novo, sabe? Sim. É pra fechar o ano com chave de ouro. Apesar que ainda vai ter outro, né? A gente ainda tem outro, mas é pra fechar o ano com chave de ouro, é esse aqui. Sim. É o último Blimecast de 2025. Não é o último que a gente vai gravar, mas é o último que a gente vai lançar esse ano. Porque o próximo Blimecast vai ser nossa retrospectiva, mas só sai em janeiro, gente. Então relaxa. E é isso. Como é o nosso último Blimecast do ano. Independente de quando você tenha ouvido, boas festas, feliz ano novo, feliz Natal, feliz o que você comemora. E se não comemora, boa comida pra você, bons lanches. Sim. Então, Keiko, você vai ter que dar a palavra final, porque você ficou quieto nesses últimos minutos. Só fechando que as meninas comentaram tudo, eu concordo com tudo que elas falaram, vocês comentaram desse cenário atual da Jump. E, né, tô aqui só assinando embaixo. Tá, muito do que eu iria falar também as meninas falaram, você falou, Paty. E dando aí também pra todo mundo que escutou a gente até aqui esse final. Bom final de ano pra todo mundo, boas festas. E é isso aí, tamo aí ano que vem. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é até emblemático a gente terminar o ano falando de Shonen Jump, assim, num podcast que teoricamente se dedica a falar de BL, né? Porque a gente, querendo ou não, a Shonen Jump ainda é, né, uma figura muito grande dentro do mercado de mangás, e mesmo se você é Fujoshi, não tem muito como ignorar, né? Então, é bom saber que já estamos batendo de novo o nosso recorde de duração de Blimecast com um tema tão emblemático. Mais um passo pra virar o xadrez verbal do BL. Isso! Então, eu vou repetir o que a Cris falou, basicamente. É feliz que a gente conseguiu fazer esse tema, porque a Jump é inevitável, tipo... Tanto se você é otaku, tanto que você é Fujoshi, é inevitável, tipo, você acaba batendo com coisa da Jump. Tipo, quem me segue no Blue Sky deve achar que eu odeio muito a Jump, e eu odeio. Não, mas falando sério, a Jump tem um papel que eu acho que reflete muito da cultura de produção de anime, mangá, essas coisas que eu pessoalmente não gosto, mas tipo, não cabe aqui a crítica. Mas tem muita coisa legal nela e eu tô curiosa pra ver como vai se desenvolver nos próximos anos em relação a material pra Fujoshi, por tudo isso que a gente falou, no sentido de tipo, tá, e aí, o que vai acontecer? Vai tentar criar um novo Naruto? Vai tentar criar um novo Kuroko? Não, e quando o One Piece acabar? Tipo, é o grande mistério. E quando o One Piece acabar, gente, o que vai acontecer? Fica aí a dúvida. Mas enfim, é isso. Boas festas, bom final de ano pra quem for de Natal, com uma parte disso. Bom Natal, pra quem for de outra coisa, boa refeição pra todo mundo. E a gente se vê ano que vem. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Bye, bye. Tchau. O Blimecast é possível graças aos nossos apoiadores. Uma nova recompensa do nosso apoio é o agradecimento ao final do Blimecast para os apoiadores do tier Bolo de Limão, nossa categoria mais alta. Aqui vão os seus nomes: Ana Liu Shen, Ana Luísa Lundgren, Florina Dias, Mari, Aline Fonseca, Giovanni Alves de Marte Souza, Yu Caraço, Pouquia Sukiro, Andrea Selva Souza dos Santos, Milei May, Yara Rivelli, Caroline Mendes da Silva, Sasha Adriel Soares da Silva, Fernanda Satori, Anderson Honório Nunes, Larissa Kaori Takara, Clara Emídio Correia, Érica Fernandes, Celeste Lacre. Muito obrigada a todos e até a próxima!